Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Brazilian Lounge Podcast, o podcast do universo iGaming, das apostas esportivas, dos jogos de cassino e slots, os crash games, enfim, tudo que vem embaixo desse label iGaming que a gente usa para rotular o apelido da nossa empresa. Hoje eu sou o Ricardo Magri e hoje estamos aqui de novo com os nossos apresentadores, o Alessandro Valente, o Vitoldo lá do Rio de Janeiro. Um abraço para vocês. E o nosso convidado de hoje, Rodolfo Campitelli, famoso Rods da agência Bold. Muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Obrigado por ter atendido o nosso convite e vir participar aqui do nosso podcast. Isso aí, eu que agradeço. Já venho acompanhando já o trabalho que vocês estão fazendo, então para mim é um privilégio estar aqui hoje com vocês. Vamos ver se a resenha vai ser boa. Maravilha. Ale, saudações. Valeu, galera. Obrigado, Rods, por vir aqui participar com a gente de mais uma edição do podcast. Está indo bem legal. Tenho recebido bastante feedback da galera. Isso é bacana, porque a gente começa o negócio mais ou menos assim, vamos ver, e tá dando certo. A presença dele aqui tem um pouco a ver com isso. Depois ele vai contar como se costurou a notoriedade do podcast e a presença dele. E nosso amigo Vitoldo, direto da Serra dos Órgãos. E aí, concentração da seleção em Teresópolis. Tudo bom? Fica aqui pertinho. Bom, dentro de Teresópolis não é tão perto, mas se você puser numa escala de quem está fora da cidade, está pertinho aqui tá do lado do CT aqui da seleção, né? Estou no escritório da montanha hoje aqui. Prazer estar com vocês de novo. Rods, eu quero saber se hoje vai ter alguma daquelas assim, que não pode falar meu diminutivo e tal. Vamos ver ao longo do bate-papo aí, que hoje vai ser bem bacana. Um abraço aí, vamos tocar. Vamos lá, vamos com tudo. Bom, Rods, vamos dar início ao nosso programa. E a gente tem aqui por hábito, como o nosso setor é muito dinâmico, o setor de apostas esportivas tem sempre uma atualização, não é nem semanal, a cada dia, nesse momento que a gente está de eminência de regulamentação, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, acontece alguma notícia lá na parte também que não é tão agradável de manipulação, a gente sempre começa trazendo um clipping de notícias para atualizar a nossa audiência. É o nosso top 7 de notícias, patrocinado pela Bet7K, trazido pela iGaming Brasil, Games Magazine Brasil, Games Latam, BNL Data, e quem traz pra gente é o Flavinho. Flavinho, por favor, traga aí o top 7 de notícias dessa semana da Bet7K. É com você, Flavinho. Fala, Ricardo Magri. Bom, hoje aí no estúdio o assunto promete. E eu tô aqui para dar o top 7 da semana. Parecer de Romário aumenta prazo de outorga para operadoras de apostas no Brasil. O senador Romário divulgou esta semana o seu parecer sobre a lei de apostas esportivas na Comissão de Esportes do Senado, estabelecendo prazo maior para as empresas explorarem o serviço no Brasil a partir do pagamento da taxa de outorga. Por outro lado, o senador limitou a oferta de produtos pelas operadoras a apenas apostas de cota fixa, vetando apostas em outras formas de jogos online, como cassinos, por exemplo. As propostas trazem mudanças no projeto de lei 3626 de 2023, que já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados. Como presidente da comissão no Senado, Romário tinha o direito de escolher ser o relator do tema. O parecer do ex-jogador da seleção brasileira seria votado pela CESP, mas a reunião foi cancelada. O tema será discutido ainda. A lei de apostas esportivas também é examinada na Comissão de Assuntos Econômicos, na qual haverá apresentação de outro parecer para aprovação. A partir da junção das duas propostas é que será redigido o projeto de lei para votação no plenário. Presidente da APAJO alerta para riscos de alta taxação e regulamentação de jogos online no Brasil. Ricardo Domingos falou sobre a experiência portuguesa em reunião virtual com o assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, João Francisco Mansur, e representantes da Associação Nacional de Jogos e Loterias. A reunião ocorreu esta semana com o objetivo de alertar os responsáveis pela regulamentação da lei que vai estabelecer regras ao setor de apostas esportivas online sobre as consequências negativas que uma alta taxação pode trazer, prejudicando a ampliação de arrecadação tributária e permitindo ou até estimulando sites ilegais. Tradicional empresa do mercado de apostas encerra suas atividades no Brasil. Frente às incertezas acerca da regulamentação, a 188Bet anuncia que encerrou as atividades no país a partir do dia 6 desse mês. A decisão foi repentina e tomada após avaliação estratégica do grupo,
que repensou a permanência no país, enquanto a regulamentação do setor permanece em debate no Congresso Nacional. Após mais de 15 anos operando no Brasil, o site será desligado permanentemente no dia 15 de dezembro deste ano. Loterias Caixa lançam novas estampas e novos nomes da Federal. O lançamento faz parte das ações para modernizar a modalidade mais antiga oferecida pelas Loterias Caixa. As loterias da Caixa iniciaram a comercialização de bilhetes com novas estampas e novos nomes da Loteria Federal. As extrações de quarta-feira passam a se chamar Quartou, e a milionária federal agora é Henricou. Os apostadores já podem adquirir os novos bilhetes em qualquer lotérica do país. Além das novas estampas, cada tipo de bilhete possui ilustrações e traz impresso de forma padronizada os valores dos prêmios, a data do sorteio e o número da extração. Outra novidade é o QR Code, que direciona o apostador para a página dos resultados da Loteria Federal no site da Caixa. A Loteria Federal, com extração aos sábados, permanece com o padrão de estampa atual. Karen Marcela Sierra Hughes, da GLI, é confirmada como embaixadora ICE. A Clarion Gaming adicionou Karen Marcela Sierra, vice-presidente da América Latina, Caribe e Espanha da GLI, a sua equipe de influenciadores sênior de jogos internacionais no ICE Ambassador. Usando seu diploma de Direito e ampla experiência em regulamentação de jogos, Karen ajudou as agências governamentais na América Latina a melhorar o cenário regulatório, fornecendo consultoria que levou a leis e regulamentos abrangentes e responsáveis. Stuart Hunter, diretor-geral da Clarion Gaming, comentou sobre a entrada da Karen. Abre aspas. Como equipe, temos o prazer de receber Karen Marcela Sierra Hughes no ICE Ambassador, enquanto nos preparamos para receber o mundo na ICE London 2024 e continuamos nossos preparativos para a histórica primeira edição da ICE Barcelona em janeiro de 2025. Quinto Fórum de Turismo Metropolitano aponta como cassinos e bingos podem potencializar o turismo no Paraná. A palestra de abertura do evento foi promovida por Bruno Mori, presidente do ITC-SEMA, que falou sobre cases de sucesso internacionais de destinos turísticos inteligentes. Apresentou projeções do crescimento das exportações e PIB do turismo mundial. Além disso, ele elencou as oportunidades para o estado do Paraná com a aprovação dos jogos e cassinos no Brasil, especialmente para desenvolver o DTI em todas as regiões turísticas, com um cassino integrado, 2 cassinos turísticos e os bingos potencializando os destinos, trazendo investimentos nacionais e internacionais. O quinto Fórum de Turismo Metropolitano foi organizado pela ADETUR Rotas do Pinhão, presidida por Eros Tozeto, em parceria com a Prefeitura e Instituto de Turismo de Curitiba, e apoio também da Secretaria de Turismo do Estado do Paraná. O ganhador da loteria Edwin Castro compra 2 novos Porsches antigos para adicionar à sua coleção de carros de luxo. O americano Edwin Castro, que se tornou bilionário da noite para o dia depois de ganhar um jackpot recorde de 2 bilhões de dólares, continua aproveitando a vida e gastando seu dinheiro. Dessa vez em 2 Porsches antigos e 3 Volkswagens. Natural da Califórnia, ele acumulou uma grande coleção de carros desde que ganhou o prêmio recorde. A vida de Castro mudou quando ele comprou o bilhete premiado num posto de gasolina local, no ano passado. Em fevereiro, Castro, de 31 anos, apresentou-se para reivindicar os ganhos de 2 bilhões de dólares, optando por receber o valor total de 997,6 milhões de dólares de uma vez só. E com essa notícia triste, eu fico por aqui e volto com vocês aí do estúdio. Beleza, Flavinho, muito obrigado. Sempre um assunto importante na mesa. Mas essa última aí eu fiquei chateado. A gente falou que ia zoar ele. Mas você viu, né, Vitor? Encaixou perfeitamente. Eu acho que ficou olha, é triste. Viu a notícia dessa? Essa última aí, assim, a gente tem que ver o seguinte, tentar não quebrar o clima na última. Ô, Rods, para você entender melhor, é tudo muito dinâmico. É tão dinâmico que o podcast é mais dinâmico que o dinamismo das notícias. Demais, muito legal. Mas tem sempre temas assim. É regulamentação, o deputado fez isso, agora vai para aquilo. Esse é um zanza-zanza que a gente convive com isso. Vocês também devem conviver lá na agência Bold. Com certeza, de vários segmentos. Podemos começar por aí. Como é que é a visão de vocês desse nosso setor? Agência que não é exclusiva do setor de iGaming, tem contas e casos curiosos fora desse universo. A gente costuma tratar de temas desse nosso universo. Qual que é a perspectiva de vocês
para essa nossa indústria, esse nosso setor? Cara, vamos lá, vou dar só um passinho atrás, vou responder isso aí, mas assim, a Bold é uma empresa que está completando 15 anos, a gente inclusive está fazendo uma campanha agora, completando os nossos 15 anos. Nós nascemos como uma empresa de conteúdo editorial para as marcas em 2008. Então, vocês imaginam, né? Em 2008, basicamente, vocês estavam lá com iPhone 3G sendo lançado pelo Steve Jobs. Então, era um mundo basicamente desktop oriented, né? As grandes experiências digitais com as marcas era através do computador. Aí veio o smartphone, ele revolucionou basicamente toda essa essa jornada, né, esse uso do consumidor, e a Bold foi se adaptando, né, com o seu pensamento, que era um pensamento muito conteudista para todas essas plataformas, né? Então a gente pegou basicamente toda a consolidação de todas as redes sociais que aconteceram no Brasil, desde quando chegou o Facebook no Brasil, depois chegou o Instagram, depois TikTok, por aí vai. Então a gente pegou tudo isso e a gente ajudou muitas das marcas a se posicionarem dentro dessa realidade, que é uma realidade completamente diferente. E isso não é diferente para o setor, né? Porque quando a gente olha na perspectiva da jornada do consumidor, o consumidor ele não tem a experiência com o jogo. Eu tenho a experiência aqui, eu estou olhando aqui a partida de 90 minutos. Ele tem uma experiência que vem antes, ele tem uma experiência do jogo e ele tem uma experiência que vem depois, que é o conceito de sportainment, né? Ou seja, como que a gente estica essa jornada, essa experiência do consumidor com o próprio esporte. E no final das contas, o que acontece? A aposta, ela é um micro momento dentro dessa jornada. Então, assim, antes do jogo, eu tô lá vendo a escalação, eu tô tirando uma onda com meu colega, apostando entre nós, eu tô dizendo o que eu vou apostar, e a aposta, ela tá dentro disso. Aí tem o jogo, obviamente, que é a experiência que você tá imerso lá, se você tá torcendo pro seu time ou se você não tá torcendo, ou contra, né? Às vezes, quem de nós aqui nunca assistiu um jogo de um time rival e ficou torcendo contra, desesperadamente, né? É anti porque não acaba mais, né? E aí, dentro desse contexto, tem o after, né? O aftermatch, que no final das contas, muitas vezes ele significa 50% de todas as conversas, né? Então, o que a gente olha para o segmento é que o segmento está amadurecendo. O segmento, se a gente olhar nesses últimos anos, era um segmento que estava muito preocupado no primeiro momento, né, nessa virada dos últimos 5 anos aí, em ter propriedades na partida. Então a gente está falando aqui do quê? A gente está falando do patrocínio da camiseta, do patrocínio da placa, a gente está falando do intervalo do jogo. E aí é um amadurecimento normal que a indústria está tendo de falar assim, não, mas peraí, isso aqui é um pedaço da história, pedaço da jornada. Como que eu passo a tá presente na jornada como um todo? Porque se você estiver presente só na partida, você está presente que 40% do tempo, 35%, 40% do tempo da jornada do consumidor, né? Então, a nossa visão da indústria, e sobretudo agora que a gente está tendo a iminência da regulamentação, é que a gente vai ter uma indústria mais forte, uma indústria regulada, uma maturidade do ponto de vista de marketing, de comunicação, onde todas as marcas vão conseguir ou estão conseguindo, né, entender toda essa jornada do consumidor, que é o pré, durante e pós, e isso traz muitas oportunidades do ponto de vista de marketing, de comunicação, de patrocínio, de resenha, e de fazer com que essas marcas efetivamente saiam desses dispositivos, né, de patrocínio para uma relação mais próxima com os seus consumidores. E a gente sabe, né, que manter um cliente é 5 vezes mais barato do que conquistar um cliente novo. Então, essa é um pouco da minha perspectiva para o mercado, que é fazer com que as marcas participem dessa jornada de uma maneira mais profunda, mais ampla, e cativem essa audiência de uma maneira que elas continuem na base, né, se relacionando com aquela marca, porque elas preferem aquela marca e não vão mudar de marca por um simples bônus de entrada numa outra casa. Mas a relação é mais barato, mas não é mais simples, né? Você manter um cliente ativo mais tempo na plataforma, às vezes é um desafio que transcende aí, a maior parte das pessoas não consegue chegar num
numa fórmula que mantém realmente a pessoa engajada, né? Muita gente perde. Eu vejo isso direto. Eu tenho casos e mais casos que vi, pô, enxurrada de jogador sendo enviado para um operador determinado e com taxa de conversão bem legal, mas a retenção tipo 5%. Então também não é muito fácil para o operador que não está preparado. Precisa ter um amparo. Vocês trabalham junto com o operador na retenção também ou só foca na aquisição dele, dos jogadores, enfim, do branding, etc. É um jogo duplo, né? Você tem que, não adianta você jogar só na ponta da aquisição do cliente. Na verdade, antes da aquisição de cliente, você precisa primeiro fazer com que o cara considere a tua marca, né? O cara precisa lembrar da tua marca, só lembrando, já deve ter mais de 1000 casas hoje aqui. Então, a gente está falando de uma disputa com milhares de concorrentes, a gente não está falando de um soft drink que tem 5 competidores, a gente está falando de uma casa que tem 1000, 500, 400, né? Então, assim, players... E quando a gente vai reduzindo para players grandes também, a gente não tem só 4, 5 players grandes que são bons, a gente está falando de muita gente. Então você precisa realmente criar uma história que te diferencie, que te posicione de uma maneira diferente. Você precisa adquirir esse cliente e jogar ele para dentro da sua base. Agora, a verdade é que quando a gente olha do ponto de vista de operação, não é só comoditizado o nome, né? Tudo é bet, né? Então a gente já tem uma comoditização de nome. Depois a gente tem uma comoditização muito de way of work, assim, todo mundo trabalha de uma maneira muito parecida. E a hora que você coloca o cliente dentro da base, você também tem estratégias muito semelhantes entre todas as casas, né? Então, assim, por isso que hoje as pessoas acabam assim, eu vou sair da casa A, vou para a casa B, por uma questão simplesmente, às vezes, de um bônus, de uma coisa simples. Ou de uma odd maior. De uma odd maior, de qualquer coisa. Então, você tem bônus, você tem odds, você tem coisas muito racionais. O que eu quero dizer, assim, o campo cognitivo das apostas hoje é o que está imperando, né? Então, assim, é a odd, é o bônus, é a razão. Mas e o campo não cognitivo? Porque nós não somos feitos de cognição. Nós somos feitos de intuição, de desejo, de vontade, de coisas que a gente não consegue explicar. Ímpeto. Né? Exatamente. Então, assim, se eu chegar para você e falar assim, cara, por que você prefere a Bold como... agência de comunicação, posso te dar um monte de razões cognitivas para você preferir trabalhar com a gente. Agora, se eu chegar para você e falar assim, por que você ama tua filha? Claro. Entendi. Você não sabe explicar. Por quê? Porque não está no campo cognitivo. Está no campo do não cognitivo. E o que acontece? Quando a gente olha a todo o segmento, todas as marcas, a gente está vendo o quê? A gente está vendo essa maturidade do segmento. O segmento é um segmento jovem. É um segmento que está amadurecendo. Poxa, quando a gente deu o exemplo de soft drink, cara, tem soft drink aí que tem 100 anos de marketing. E até hoje está trabalhando para reter os seus consumidores. E tem os Red Bulls da vida que chegaram agora com um negócio, uma pegada totalmente diferente ainda um soft drink, né? Exatamente. Apesar de ser um energético, mas é um soft drink, né? E dominaram uma fatia importante do mercado. Mas ainda o Cola Wars ainda é um termo muito usado lá nos Estados Unidos. É isso. A guerra das colas, a Exatamente. Coca versus a Pepsi, e vivem lá. Eu pego um Michael Jackson aqui, eu pego Na um Colômbia eu torneio acho que ali. tem Coca World. Não, Tem a Inca. Mas eu acho que o lance é o seguinte, como Amigos gestores... colombianos, tem Coca Tem a World. No Peru tem a Inca Cola, que é a Tem, cola né? que mais você vê lá. Mas Você já viu que tem um fruto, né? A cola, enfim. eu acho que a grande pergunta é o seguinte, alguém trabalhou há 50 anos Claro. lá na Coca-Cola, cara, e fez com que ela tivesse perpetuidade, que pensou a marca tal. Não, é fantástico. O Quem trabalho que quem fizeram vai Uma pensar? marca complicada. perdura hein? até hoje. Para né? pra pensar na marca Coca-Cola. Claro. O termo Coca, o termo cola, Não, uma e- palavra e- grande, e o duas logo. palavras grandes. E o logo também, não é O uma logo, coisa... por extenso, é uma coisa que não isso é um seria case Não é um logo maravilhoso, Pepsi, né? Mas acho que a grande questão, assim, para quem hoje está tocando o mercado, o segmento, acho que a grande pergunta é assim, cara, qual que é a tua responsabilidade com a perpetuidade dessa marca? Será que ela vai existir daqui 30 anos? Será que ela vai existir daqui 50 anos? Que pergunta para as nossas Não. marcas. Porque assim, tem 1000 hoje. Será que daqui 12 meses, quantas dessas vão sobreviver? Ô, Rodolfo, você conversa com uma pessoa que conhece os mercados de fora
e vem num evento aqui, ele olha, ele fala, já aconteceu comigo mais de uma vez, ele fala assim, Ricardo, se prepara, depois da regulamentação vai mudar tudo isso daqui. Ele falou assim, vai, metade ali vai sumir ou se consolidar para uma outra. É uma perspectiva de quem já passou por um mercado regulamentado. Entendeu? Porque hoje está bem, assim, fomentador para qualquer bet alguma coisa aparecer e fazer um mínimo trabalho de branding e aquisição e conseguir se manter. Entendeu? Mas não sabemos como é que vai ser exatamente. Provavelmente, dificilmente seria igual. Vitor, você ia falar alguma coisa? E eu te perguntar o seguinte, Rodolfo, tem uma propaganda, cara, talvez uma das mais bacanas que eu já vi, cara. Assim, pode ser que eu erre quem era o anunciante em si. Mas era o seguinte, um molequinho, eu acho que o anúncio era da Pepsi, tá? Aí o molequinho pegava uma moeda, pegava uma Coca-Cola, botava no chão. Era da Pepsi. Outra moeda, pegava outra Coca-Cola, botava no chão. Aí pegou uma terceira Coca-Cola, botou em cima da primeira. Pegou a quarta Coca-Cola, botou em cima da segunda. Aí ele sobe nas 4 latas para poder alcançar a Pepsi que aquele quer. Uhum. Aí cai a Pepsi, ele pega a Pepsi, vai embora e larga aquelas 4 cocas no chão ali, né? Cara, você acha que o mercado bet, cara, ele tem espaço para esse tipo de publicidade? Que eu sei que no meio da publicidade muita gente fala mal desse tipo de ação, que você não pode denegrir a marca do outro e tal. Mas, cara, uma coisa ninguém pode negar, que é criativo demais, cara. E assim, igual a esse, tem mais 200 exemplos, você conhece todos, com certeza. É a Color Wars da Betting, a Betting Wars. É a Betting Wars. Eu não faço. Pois é, cara. Você acha que tem espaço nesse mercado para esse tipo de coisa, cara? Eu sou o cara que não tem muito filtro aqui, né? Eu não faria. Porque a realidade dos fatos não condiz para que você faça uma bet war e as coisas saiam numa situação favorável. Essa é a minha sugestão. É porque você não tem... Bom, eu vou deixar você fazer o ponto de vista da sua resposta, mas é um pouco do que você estava falando. Você não tem 4 soft drinks brigando por uma posição privilegiada. Você atiraria numa betting wars em outros 900. O problema é a questão Não, que mas você no falou, atiraria. Mas no mercado regulado não, né, Ricardo? A gente vai ter o quê? 6, 8 É o que eu falei. No mercado regulado. regulado vai cair bem o número, mas você ainda também não vão ter só 2, a Pepsi Não, e mas mesmo Coca-Cola. assim, você não vê no Reino Unido, por exemplo, os caras fazendo uma chacota, que seja, de uma marca... E você imagina como seria? Perder o dinheiro lá? Vem aqui. Não, eu acho que, obviamente, É meio complexo. essa propaganda, ela é realmente icônica, assim, muito lembrada, premiada, reconhecida, né? No entanto que você acabou de citá-la aqui. Não acho que o mercado tem esse nível de maturidade nesse momento, mas acho que terá em algum momento, porque é tudo uma questão realmente de as marcas terem história para contar, terem quilômetro rodado realmente. Em algum momento a gente vai ter uma redução de marcas, vai ter um nível de preferência de marcas em relação a outra, e a gente vai ter um grupo de marcas que vão ser mais preferidas do que outras, porque vão inclusive ter uma prestação de serviço melhor, com um tipo de customer experience melhor, de atendimento, e isso as pessoas vão passar a perceber. E no final das contas elas vão poder ter um tipo, né, de agudeza, eu vou falar aqui, né, na comunicação diferente. Não acho que a gente vai ter alguma coisa semelhante a as Colors Wars, até porque o mercado americano ele tem um tipo, né, de regulamentação diferente, de permissão diferente do ponto de vista de comunicação e de publicidade, que inclusive permitem esses combates muito mais claros, né, e entre marcas, né? Então você pode, como uma marca que está combatendo a outra, você pode colocar a outra marca, né? Então no Brasil isso não é permitido. Então Conar, a gente eu acho que já ia cair em cima, matando já, de com paulada certeza, e não ia liberar, né? não ia liberar. Mas eu já não vi teria algumas... condições. No mercado automotivo também tem bastante, né? Eu já vi algumas propagandas, não vou lembrar agora quais, que Agora, faziam uma alusão Isso é à gostoso, marca isso é dali do sutil, lado. divertido, Sutil. dá pra ser. A gente vê aí, né? Eu fiz uma vez uma série de campanhas para uma empresa que eu estava fazendo uma consultoria, a Tempobet. E eles tinham realmente odds muito agressivas.
Acho que devia ter uma parceria muito forte, enfim, em vários setores que permitiam essas odds agressivas. E a gente fazia uma série de e-mails toda semana, comparando, e as cores eram as cores da Bet365 e as cores versus as cores da TempoBet. Sem citar a Bet365. Não, sem citar, mas você batia o olho e falava, igual, paleta igual, Pinnacle, Bet365, e tinha mais uma que a gente batia toda semana, mostrando que as odds da TempoBet eram melhores. Na ocasião, de fato, eram melhores. E odds melhores são melhores do que bônus, né, e etc. E deu muito certo, muito certo. O engajamento naquilo ali foi muito mais legal do que promoção de Natal, deposite agora e pegue um bônus do Papai Noel. Não, verdade, foi uma coisa assim, mas de forma sutil. Né? Não tinha o logo da Bet365 e tal, mas você batia o olho. Entendi, foi pegava. provocativo, mas não óbvio, não declarado. Exato. Assim como eu já vi aqui no Brasil campanhas que fazem uma certa... Do Bombril tinha, né? Que o cara fazia assim. Sim, não, esse aqui... Lembra muito mais garoto sutil, né? ele não pegava o concorrente e punha aqui, mas você batia o olho e falava, esse eu sei quem é. Acho que tem uma que eu gosto muito, que é dessa sutileza brasileira, até de um colega meu que foi o responsável do marketing do Habib's por um tempo, e nessa briga entre Burger King e McDonald's, né? Então, basicamente, propaganda gringa lá tem muito desse desafio, né? Desse combate. E aí, basicamente, ele fez uma que era o Habib's e tava os dois personagens principais, né? Então, tava lá as meias do Ronald McDonald, você conseguia identificar pelas meias, e você tinha a coroa, né? Do Burger King lá, então os dois personagens estavam comprando no Habib's, né? Então isso, enfim, também foi uma coisa premiada aqui. Uma sutileza super interessante e pegou uma referência que já estava acontecendo dentro do mercado, né? Enquanto uma ficava brigando com a outra, vem o Habib's aqui de uma maneira extremamente Continue diferente, brigando. inovador. E fala assim, vocês estão brigando? Briguem aí, mas, cara, vocês estão vindo aqui com o meu produto, né? Então isso O Burger King fez isso agora com o filho do Ronaldo Fenômeno, que chama Ronald. Exato. Botou ele, a câmera vem subindo, ele tá com um sapato e uma meia, mas na hora que chega é o Ronald, e ele até fala, não lembro exatamente, mas ele até falou alguma coisa, achou que fosse aquele Ronald, né? Não, sou eu, e eu como aqui, alguma coisa do tipo. Bem, na mesma linha. Você ingressou quando nesse mercado? Desculpa, Vitor. Então, olha, antes dele responder isso daí, essa minha primeira pergunta, ela encaminha para a próxima, né? Que era ver se tinha espaço para explorar esse lado debochado. E eu acho, você aí me corrige, que foi justamente esse apelo debochado que trouxe vocês aí para o mercado de bet com a questão do híbrido, não foi? E foi nessa ocasião que você entrou no mercado? A Bold entrou no mercado de aposta? Ou... Foi nessa ocasião. Tá. É que eu acho que isso foi um sintoma, no final das contas, não foi a causa, né? Sobre terem entrado. Porque acho que o Ibis, ele é um pouco do desdobramento, né? Mas se a gente pensar, só olhando um pouco do histórico, né? Eu trabalhei numa empresa por muitos anos, inclusive onde eu conheci, antes aqui a gente conversava, o primo desse aqui trabalhou comigo 10 anos. Um abraço pro Deco, André Chueri. Deco, meu irmão, né? Enfim, a gente trabalhou tanto, mas a gente acabou ficando amigo para a vida toda. E eu conheci o André Gelfi de uma apresentação que a gente acabou tentando fazer. Na época acabou não dando jogo. E eu fui num evento em 2019, ainda pré-pandemia, lá do Lead Futuro, do qual eu sou associado, e hoje é Future is Now. E ele estava palestrando. E esse grupo, né, de empresários lá, eles fazem alguns eventos. Então, 2019, né, já estavam falando muito sobre a questão da regulamentação. Ele estava lá e eu cheguei nele depois, cara, e aí, tudo bem? Você lembra de mim? Lembra daquela ocasião? E a gente acabou se contatando naquele momento. E a história com o Ibis, né? Ela tem uma história que tem relação com a Betson, que tem a relação ainda que precede da venda do André, da empresa dele, para a Betson, né? Então, assim, a gente passou praticamente, aí veio pandemia, a gente passou um ano
estudando o segmento, estudando a audiência, estudando como que as coisas estavam sendo, né, acontecendo no Brasil. E aí, quando houve a aquisição da empresa do André pela Betson, eles fizeram, né, já a nível global, um processo de concorrência, né, com Rodolfo, nós só e 3 empresas. um parênteses, não quero... Perdão até pela entrevista, mas ele anunciou essa aquisição num evento do Alessandro aqui, a OGS, no Allianz Parque, no fim de 2019. Nós dividiríamos o mesmo painel, o Gelf e eu, e ele chegou atrasado para a reunião pré-painel, e ele chegou sorrindo e falou assim, acabei de fechar, e anunciou o negócio com a Betson. Nunca esqueço disso. Falamos sobre isso aqui, ele sentou nessa cadeira que você está, foi um dos nossos primeiros convidados, e a gente falou sobre isso. Você vê como as lá coisas no evento, demoram, né? Lá no evento do Allianz Parque. Pois é, mas quando a gente conversou no BGC, que foi antes do OGS, e eu já tinha trabalhado, já fui um Betsonite, já trabalhei na Betson, e aí ele, pô, cara, o que você acha? Ele tinha alguém mais ofertando alguma coisa, pô, o que você acha desses caras, tal? Eu falei, puta, uma das melhores empresas para trabalhar, os caras são muito legais, o ambiente é bom, eles têm uma maturidade, bom, mais de 60 anos, eu acho, né? Sim. Enfim, e aí, pô, eu falei pra ele, cara, se você for em frente, você não se arrepende. Não que eu tenha servido de... Mas eu entendi, seu ponto é de uma BGC para a OGS, foi no como mínimo um demora? ano. Pelo menos, uns 6 meses, pelo menos. Mas desculpa o parênteses, retoma daí. E aí o que aconteceu foi que aí no final de 2020, mais ou menos setembro, outubro de 2020, já com o processo todo realizado entre ele e a Betson, tá, eles fizeram esse processo, né, de procurar um parceiro para o Brasil, e aí nós estávamos lá, e eram 3 empresas, e nós desenvolvemos todo o projeto, e o projeto, ele culminou na contratação da Betson, né, inclusive com toda a estrutura global, que analisou, tal, mais o Gelf pela Bold. E foi muito interessante, porque as pessoas falam assim, cara, você entrou lá, fez uma concorrência, geralmente é um processo de 3, 4 semanas. Só que o que acontece? A gente estava se preparando há quase um ano. Então, sabe aquele lance de quando você está preparado, a oportunidade chega, você agarra ela e você aproveita ela? Então, assim, a gente já estava conversando com ele, a gente já estava vendo a oportunidade, a gente já estava fazendo um screening de todo o mercado. Então, quando teve a oportunidade da Betson, a gente tinha realmente um nível de profundidade de conhecimento para aquela ocasião que era realmente muito superior ao que todos os nossos concorrentes naquele momento tinham. E aí, antes de chegar na questão do IBS, a gente teve vou falar um pedágio aqui, que na verdade foi uma etapa anterior, que era como que a gente traz a Betson e posiciona a Betson no Brasil, que já tinha aí, naquele momento aí, quase 400 casas já, né, 2020 mais ou menos. Então a gente... Algumas anunciando forte já no futebol. Já, coisa... Na televisão. Televisão, muito grande e tal. E aí foi muito interessante, por quê? Porque depois de esse primeiro trabalho levou a gente a chegar num conceito que era o Se Joga, né? E o Se Joga, ele tinha muito uma questão que era a junção dessa questão do se jogar, muito do português, né? Cara, sabe aquela coisa assim? Hoje eu tô pensando em, cara, ir pra praia no meio da semana, cara, tô meio cansado, eu viro o colega e falo assim, meu, se joga, vai, sabe? Mergulha de cabeça. Exato. Vai com tudo. Vai com tudo, se joga e tal. E também tinha o lado, né, o duplo sentido do se joga, do jogar, né? Do play. Do verbo jogar. Né, do verbo jogar, que é play em inglês. E então tinha esse duplo sentido, que é de você se jogar, aproveitar uma oportunidade nova, aproveitar um excitement novo, toda aquela coisa daquela tensão positiva, né, de você apostar com um amigo, de você apostar na casa, então, e do se joga mesmo, onde se joga. E é uma coisa que valeria para vários esportes, para vários tipos de jogos e tudo mais, e isso foi uma coisa que, óbvio, a gente teve que explicar para os gringos o que era tudo isso que eu expliquei para vocês, a gente teve que explicar 3 horas de reunião. Em inglês para os suecos. E essa oportunidade bateu na porta, agora é curiosidade, tô tentando matar a curiosidade que a audiência provavelmente vai ter. Veio assim, trabalhe nossa marca, ou veja o que você pode fazer com a gente, ou veio uma encomenda pontual assim, agência Bold, estamos fazendo uma concorrência para ver quem vai nos fornecer isso.
Como é que foi? Você já estava preparado, você falou, Aham. mas já tinha conhecido o André. Mas como é que ela se materializou? Qual foi o evento de Request for Proposal que viabilizou o negócio? Foi uma questão formal, né? Foi uma requisição formal de uma concorrência para nós e para mais 2 empresas. 3 empresas participaram, eles deram um briefing, que basicamente o briefing era, somos uma casa de apostas extremamente com uma reputação super elevada, com muitos anos, com muita experiência e tal, queremos chegar no Brasil. Como chegamos no Brasil? Então, antes de ter uma tática, a gente precisava posicionar estrategicamente. Isso era uma encomenda. Então, a gente entregou isso, e isso foi uma coisa muito legal, porque eles conseguiram entender. Eu acho que assim, o André é um cara muito preparado, o André entende tudo do mercado, do segmento de betting, assim, ele é um cara que me ensinou muito a Bold aprendeu muito com ele, porque realmente, assim, ele é uma das grandes lideranças e um grande conhecedor do mercado, mas acho que o André também tem um lado, cara, o lado do comunicador, do curioso, do que aposta na boa comunicação, na boa estratégia, então ele foi um facilitador também nesse entendimento de todo o processo estratégico disso, né? Então, a gente fez e a gente foi esse conceito, esse posicionamento da empresa na chegada do Brasil foi aprovado. E aí vinha a grande questão que, assim, legal, agora a gente tem que fazer o lançamento, né, da marca no Brasil. E o lançamento da marca do Brasil, a hora que a gente foi ver, na prática, 19 dos 20 times da Série A já estavam sendo patrocinados por uma Já casa. estavam tomados por alguma coisa relacionada, entendeu? Ou pela própria marca de algum operador. Então, 12 das 5 placas ao redor do campo já estavam tomadas pelo nosso setor. Sobrou pouco, né, para os outros. Não, foi inacreditável. a gente... mas ficou porque esse melhor do que processo sempre começou... Toshiba, né? Exatamente. Esse processo Muito mais começou uns 2 anos antes disso, né? Então, 2018 começou essa questão da compra dos patrocínios, então a gente está falando isso de final de 2020 para 2021, né, nessa virada de ano, então a gente já chegou, e assim, quem chega cedo bebe água limpa, sempre brinco, né, então assim, a Betson neste caso estava chegando num Brasil que já estava tomado de várias outras casas, né? Então a gente tinha que pensar um negócio diferente. E aí, a questão do humor, para responder, para chegar na resposta do Vitoldo, assim, cara, que eu falei que foi um sintoma, é o que eu falei da jornada. A jornada, ela é de 40% a 50% pós-jogo, né? E o pós-jogo é resenha, cara. O pós-jogo é resenha. É assim, se você ganhou, você vai tirar uma onda do seu amigo porque você ganhou. Se você perdeu, seu amigo vai tirar uma onda porque você perdeu e você vai querer se esconder. Mas é resenha. Você olha todos vai culpar o árbitro, né? Se você perdeu, você vai culpar o VAR. É isso. O VAR, o árbitro. E isso não é um negócio da digitalização. Porque se a gente olhar os mesas redondas de 30 anos atrás, vocês vão ver que os mesas redondas de 30 anos atrás, cara, o que é? Você sempre tem o jornalista lá, se pega São Paulo, né? O jornalista que é o corintiano, o outro jornalista que é o palmeirense, o outro que é o São Paulino, fica lá aquele triangulação de resenha, de tiração de sarro e tal. Então, assim, o futebol... A análise do que aconteceu na partida. É legal, tem até o PVC que analisa tudo, né? O maior entendedor de jornalismo. O motivo das mesas redondas era fazer uma análise pós-jogo, mas o que tinha mesmo era o que você rivalidade, tá falando. Era rivalidade. Palmeiras, 1, 2, 3, exclamação. Isso. O comandante da mesa era o palmeirense, ele sempre era muito, muito animado quando ele falava do Palmeiras. É isso, só que isso, o que acontece? Quando você tá num mundo, né, onde você tem o domínio pleno da televisão como meio de comunicação, que é o único contato com as pessoas, você já tem isso. Mas, cara, a hora que você abre isso, digitaliza, democratiza, você tem aí uma dezena de podcasts, de canal de YouTube, de influenciadores, de creators falando sobre isso, você multiplica essa resenha de uma forma que é muito difícil de você controlar isso. E isso hoje tem a relação com o nosso futebol. Tem relação com o nosso esporte. Óbvio, dominado pelo futebol, né? Mas hoje o futebol, né, vem crescendo muito. Vôlei, basquete, natação, por exemplo, são os outros 3 esportes que são mais preferidos dos brasileiros.
depois do futebol. Estamos às portas de um ano olímpico, onde Exatamente. todos esses esportes se elevam. Exato. O judô se eleva, Exatamente. tudo. Então, o humor hoje, ele é o quê? Ele é o canal. Assim, não tem jeito de você simplesmente falar assim, ó, tô fora do humor, tô fora da resenha, porque significa que você vai estar fora da conversa das pessoas, 40% do tempo. Cara. O que eu queria saber de você é o seguinte, cara. Você falou aí quem chega primeiro bebe água limpa. De vez em quando tem uns caras que chegam tão antes na água que o cara não tá com sede ainda. E aí ele fala assim, não, depois eu bebo. E aí na hora que ele vai para beber, a água já sujou porque chegou um monte de gente e começou a beber, cara. Tem uma história curiosa que eu acho que ela traz um ar de brilhantismo para o que vocês fizeram, tá? Tinha um cliente da minha irmã, uma Beth, que tinha pedido a ela para entrar em contato com o Ibis. Isso, sei lá, talvez um ano antes do que vocês fizeram lá. E, cara, eles conversaram, foi feita a intermediação e a coisa não foi para frente, porque um não conseguiu enxergar no outro o valor necessário para poder comercialmente fechar aquele acordo lá. E aí vem vocês, algum tempo depois, cara, e consegue fechar isso daí. Ou seja, vocês conseguiram mostrar um para o outro onde é que estava o valor disso daí. E aí o que eu queria saber de você, cara? Como é que você faz para mostrar para um sueco o brilhantismo de colocar a marca deles no pior time do mundo lá no Brasil, cara? Isso eu acho demais, cara, porque isso tinha circulado, ninguém viu o valor, vocês chegaram e transformaram isso no possivelmente o melhor e maior case de sucesso de advertising da indústria do jogo, cara. Conta isso aí para mim, por favor. Legal, essa pergunta é muito curiosa, porque teve ideia reprovada antes de chegar no Ibis, tá? Eu posso contar depois para vocês, mas acho que a grande questão que está por detrás dessa negociação quando a gente foi ver, a gente se deparou com o mercado, tudo comprado, né? Como que a gente pensa diferente? E isso é uma coisa muito DNA da Bold, né? A gente trabalha lá na ousadia de acreditar que qualquer formato de comunicação ele pode mover pessoas, produzir mudanças e gerar negócios. E aí a gente sempre gosta de buscar caminhos ousados, diferentes, né? Então acho que tem tudo a ver inclusive com o nosso nome. Mas a questão do Ibis, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi selecionar um produto para trazer a Betson para cá. Então, assim, e a gente identificou dentro de todos os produtos que a Betson tinha, cara, que tinha uma coisa muito legal, que era um produto que chamava Betson FC, que, no final das contas, era o Oceano Azul, porque era um produto que as outras casas não tinham, as que já estavam operando aqui no Brasil, que era um produto muito análogo ao que o Cartola tem. É um fantasy. Um fantasy games. E você podia escalar. E aí entrou a primeira questão de como a gente vai trazer a Betson para cá. Que era assim, cara, poderia... o Cartola, enfim, é uma coisa, enfim, líder total, né? Lá da emissora do Plim Plim, então ajudada, inclusive, por quem tem os direitos de transmissão dos jogos do Brasileirão. Então você vai lá, escala seu time e participa lá do teu torneio. E aí a gente falou assim, cara, tem uma coisa interessante. O brasileiro que gosta desse tipo de coisa, que já tá no universo aí de apostas, que é muito grande, ele tá circunscrito a essa experiência, né, de apostar e de construir os seus times só dentro do Brasileirão. Só que a Betson tinha os outros torneios. Então tinha Champions League, então tinha Copa Libertadores, então você podia montar o seu time em outras ligas. E aí, por conta disso, a gente falou, cara, aqui tem um Oceano Azul, que se a gente chegar através desse produto, ninguém tem, a gente não vai brigar com as 400 casas, a gente vai brigar com o Cartola e como um meio de entrada. E o produto também é fantástico, né? O produto é muito bom. Da Ele Scout premia... Gaming, né? Esses caras eu vi nascer, literalmente. No escritório do meu antigo sócio na Suécia. Hoje ele está na bolsa Scout. Eles fizeram esse fantasy
que é muito legal. E é o que você falou, tem esse diferencial. Você tem os outros torneios, né, Champions, etc., o que Cartola não tem. Exato. O Fantasy sempre foi um instrumento de engajamento para nossa Muito indústria legal, lá fora. muito Sempre, em grande. todas as feiras você vê lá o pessoal É. do Fantasy. A Sport Radar investia em dados que alimentariam o Fantasy justamente para O reverter. Scout é alimentado Exa- por Sport Radar. ele entra numa categoria de produtos que a gente costuma chamar de betting stimulation. Ele é um jogo por si só, mas ele também te aproxima de um. Nesse período que ele está falando, que o Rod está falando, a indústria nossa ainda era uma indústria inicial, embrionária, ainda tinha um esforço para você aproximar de uma maneira não tão óbvia para a indústria do jogo. Exatamente. E você tem uma questão de premiação também que estimula a questão da aposta, que é quando você joga o Cartola, você tem uma premiação final. Você tem que jogar as 38 rodadas para receber a premiação e tudo mais. E nessa modalidade você tem as apostas por rodada. Então você É o pode ser Daily premiado. Fantasy. Você o Daily pode ser Fantasy. premiado. Como a indústria simplesmente nasceu nos Estados Unidos. É. O Daily Exatamente. Fantasy. E a gente falou, cara, a gente tem aqui uma questão de comunicação, que a gente posiciona a empresa, posiciona o produto no Oceano Azul, não tem outra competidora, e ao mesmo tempo você estimula com esse Daily Fantasy, com essas premiações, né, muito mais frequentes, a inclusive a ele entrar e depois fazer um cross aí com outros jogos e tudo mais. E aí, nesse momento, a gente criou um conceito que, cara, foi muito legal. Foi um conceito que, assim, agora todo mundo pode jogar com os melhores do mundo, até você. Então, basicamente a gente sabe que os nossos melhores jogadores não jogam no Brasil, né? Tem incríveis jogadores, mas, assim, aqui é uma máxima no sentido de a maioria dos melhores jogadores jogam na Europa e do mundo. E quando você tem uma Champions League, cara, você pode escalar o Messi, você pode escalar o Cristiano Ronaldo, você pode escalar o Mbappé, É muito mais você pode escalar o dinâmica, Haaland, né? né? Claro. Então, E os nossos. Você Não, falou e- dos nossos. também. E os nossos e os nossos brasileiros, também, né? Você pode escalar aqui o Campeonato Brasileiro e por aí vai. E aí, esse conceito foi um conceito muito legal, porque se todo mundo pode jogar com os melhores do mundo, até você jogador, e a gente falou, cara, até você jogador, até você time, enfim, cara, até você, cara, por que não o pior time do mundo? E a gente entrou nesse questionamento interno. Eu me lembro assim dos vários brainstorms, assim, o quanto a gente falou, cara, mas isso aqui é muito ousado, como que a gente vai vender para os caras o pior time do mundo? Não faz, assim, é muito pouco cognitivo, né? Assim, cara, eu vou estampar minha marca no pior. A gente teve esse tipo de questionamento, mas espera aí, eu vou colocar minha marca relacionada o pior time do mundo, a pior casa do mundo. É isso que vão pensar, né? É a coisa O cognitivo. que você da falou. racionalidade. O link é imediato. Exatamente. E aí eu acho que teve uma coisa assim, acho que a primeira, né? A gestão brasileira aí, o André e mais a turma que já estava aqui. Eu me lembro do dia que a gente apresentou assim, cara, o André, acho que a risada mais incrível que ele deu de todo o tempo que eu conheci ele foi aquele dia, né? O cara, ele deu uma risada muito genuína e ele respondeu na hora, o Ibis, né? Por que não o pior time do mundo? O Ibis, do tipo assim, é sério isso? E o que é interessante, porque embora a gente tenha essa alcunha do pior time do mundo, quando a gente vai olhar na prática, o que a gente tem? A gente tem o time que tinha o quarto maior engajamento do Twitter do mundo Brasil. Do mundo. Baseado no humor, bastante. Humor. Do mundo. Então, assim, maior engajamento no Twitter de um time brasileiro, o Ibis, que todas as suas propriedades faziam com que o time estivesse entre os 30 maiores clubes do Brasil, entre audiência e engajamento dentro das suas propriedades digitais. E o que você tem? Cara, zero rejeição. Exato. Zero rejeição. Zero rejeição. O São Paulino gosta do Ibis, o palmeirense, o flamenguista, o vascaíno, o cruzeirense. No mínimo não se incomoda. Cara, é isso. O cara entra na resenha, ele quer que o Ibis... Se o Ibis ganha, o cara fica puto, o cara escreve lá e ele fala assim, não é possível, né? Depois que a gente iniciou o patrocínio, assim, o que a gente recebeu de... Vocês estão acabando com esse time tá ganhando agora,
né? Fala Mas- que foi sem querer. Eu tinha um time quando eu disputava um torneio universitário que era péssimo. Quando eles ganhavam qualquer coisa, eles invadiam a quadra e falavam, foi sem querer. Tipo, não era pra gente ganhar. Exato. O Ibis tem essa parte. Você lembra de algum exemplo dessa parte, Muri? Eu lembro vários. O que eles faziam muito era o seguinte: tinha uma negociação frustrada com um grande craque num time, o time ia lá, sei lá, o Corinthians anunciou. Informamos que a negociação com o Drogba não foi pra frente. O Ibis ia lá e fala assim: informamos que a negociação com o Drogba não foi pra frente, ele também não vem pra cá. Eles usavam isso. Tipo, pra falar que não vem, nós também podemos. E aí todo mundo achava engraçado demais. Eles copiavam um pouco do texto e mandavam o mesmo recado. É isso, e o chocolate, que assim, qualquer time que toma um chocolate, eles também tiram uma onda, né? Acho que assim, o Nilcinho, que é um cara hoje muito conhecido lá, porque ele é um jornalista que, enfim, desenvolveu toda a rede social, todo o tom de voz, toda a pegada, né? Muito criticado, inclusive, pelos jogadores. Os jogadores ficam putos com ele muitas vezes. Pô, a gente não quer ser o pior time do mundo, a gente não quer ser reconhecido por perder. Porque depois que você entra, o jogador quer ganhar, cara. Claro, o jogador tá e lá, pra assim... reputação dele não deve ser muito legal. Exatamente. Lá em cima o presidente tem um elemento de comunicação que é rentável. Exato. Pra ele tá Exatamente. ótimo, mas pra quem tá jogando não fica muito bom. E eu acho que quando a gente conseguiu passar pelo primeiro estágio, que acho que era o estágio mais difícil, assim, que era fazer o primeiro convencimento mesmo de que aquilo era bom, assim, cara, olha só, tem o jeito tradicional de fazer aqui, a gente patrocina o time, compra a placa, faz o afiliado, beleza. Agora, tem um jeito diferente, tem um jeito de escolher um produto diferente, ir para o Oceano Azul, ter uma entrada realmente que não é muito tradicional, e a gente vai fazer um patrocínio de um time, mas a gente vai fazer do pior time do mundo, que do ponto de vista futebolístico não tem uma propriedade que tem um valor muito grande, mas do ponto de vista de comunicação tem uma propriedade muito grande. Então, assim, o jogo, quanto vale o jogo do Ibis? Assim, aqueles 40%. O pedaço da camisa do Ibis, a propriedade no mas, uniforme. Cara, quanto vale a resenha? História, Quanto vale todo o potencial de conversa que aquilo tem? Né? Então, assim, eu me lembro que quando a gente conseguiu convencer eles, entrou a parte da mão suja, né? Que é a sua pergunta, que é assim, como a gente conseguiu viabilizar? Acho que a primeira coisa, assim, o Ibis tem um cara que é o Celso de Campos Júnior, um jornalista, inclusive tem um livro maravilhoso, o livro do Abel, ele que fez Sim, palmeirense. eu ia falar isso daí, Você precisa conhecer, acho que é um dos palmeirenses também mais palmeirense que eu conheço, assim, realmente bem fã. E ele tem uma conexão já antiga com o Ibis, ele ficava baseado aqui em São Paulo, e aí eu consigo o contato dele, aí eu entrei em contato e, assim, até então, várias marcas tinham buscado o Ibis e tudo mais, mas eu acho que o que fez a diferença para fazer o negócio dar certo é que a gente foi além, a gente não ficou naquela propriedade, naquele território do eu sou agência, eu estou te brifando, me venha com o teu Media Kit aqui e me fale o que você tem. Cara, a gente sentou junto e falou assim, a gente tem essa ideia, a gente quer patrocinar, é uma casa de casa de aposta esportiva, assim, super respeitada na Europa. Cara, vai fazer bem, vai aumentar a reputação, vocês estão fazendo negócio com alguém que vai ajudar vocês. E, mas eu não... Como que a gente faz? Cara, a gente desenha junto. Então, assim, a gente foi agência, a gente foi também um pouco do departamento de marketing do Ibis, fazendo o quê? Desenhando Ibis, né? todas desenhando todas as entregas, desenhando o patrocínio, as exclusões, o que estava dentro, o que estava fora, dando. E eu acho que dando muito, cara, eu negociei isso, pessoalmente. Não foi assim a minha equipe, fui eu, cara, porque também tinha um lance assim de querer fazer acontecer, fazer dar certo, né? E dar também a tranquilidade, né? Que era um parceiro que estava envolvido e que queria não só o patrocínio, né, das propriedades, mas também queria entregar muito. Depois eu posso contar, mas a gente entregou muito para o Ibis, né? Então foi uma parceria muito positiva. E aí a gente conseguiu chegar numa condição comercial muito favorável, assim, favorável demais para o Ibis. Até porque, como especialistas em digital e comunicação, a gente conseguiu valorar propriedades que o Ibis nem sabia que ele tinha valor.
né? Um clube de futebol, muitas vezes, acaba não valorizando. Agora sim, né? Agora valorizam até o post que o cara faz na rede social dele, mas naquela época ainda tinha um certo hiato nesse aspecto. Então a gente ajudou muito a construir valor, a construir a entrega para o Ibis, valorizando o mundo, mostrando para eles, cara, ó, a camisa não vale muito, mas, cara, você tem a rede social aqui, você tem isso, você tem aquilo, você tem um engajamento, isso vale, eu vou vender isso para o cliente. E eles toparam, e eles gostaram, a gente estabeleceu uma relação comercial muito positiva, que ficou uma sensação muito de ganha-ganha. A Betson, porque contratava um time e toda uma exposição que ganhou, inclusive depois, a gente teve 1,6 bilhão de dólares em mídia espontânea com esse case. E eu não preciso dizer para vocês que custou duas mariolas. Não vou falar menos do que a omoplata de qualquer time da Série B. Exatamente, custou muito menos. Custou muito menos, né? Então acho que um pouco foi isso, assim, foi a gente sentar com o Ibis e, cara, fazer um pouco do trabalho deles, que na verdade não é porque eles não queriam fazer, porque eles não tinham a maturidade, não tinham a organização, né, para conseguir fazer. E encaixava perfeitamente com o mote, né? Até você pode jogar com os melhores. Foi como vocês usaram a personificação do clube aí, né? Até o Ibis pode jogar com os melhores. Porque eu lembro que a peça era divertida, filme demais. que vocês fizeram era divertido. O treinamento deles, eles furavam a bola, erravam o passe. Podia fazer um corte aqui divertido. E passar o filme pra turma aí, porque o filme é muito bom. Ou então, no mínimo, se tiver na rede social, deixar o link na porque descrição o do filme YouTube. realmente foi... Sabe o que é engraçado? A gente foi lá gravar o vídeo, né, na Arena Pernambuco e tal, então, cara, foi super incrível. A gente fez uma gravação, assim, parceria com a Boiler e tal. Foi uma gravação de filme de Nike. Qualidade, assim, de qualidade, assim, cara, com padrão. Eu me assim, diverti com essa peça, com esse filme, toda vez que ele passou. E é muito engraçado, porque o lance era, a gente lançava a Betson e falava assim, agora todo mundo joga com os melhores do mundo, até você. Isso. E cara, até o Ibis, né, jogava. Isso, é isso que eu falei. E os caras erravam. O clube no mote da campanha. O filme, os caras erravam. Tipo, eles iam fazer um drible, eles tropeçavam, eles iam chutar a bola, eles chutavam pra fora e tal. Só que pra gravar, os caras acertavam tudo, cara. Eles mandava a bola pro cara, o cara pau, dava aquele chute no ângulo. Você não assim, entendeu que é pô, pra cara, errar, você tem que errar, cara. Os caras, não. Pô. Mas a gente teve que fazer umas 10 gravações, porque 9 eles acertavam. Inclusive, depois a gente lançou uma peça muito curiosa na campanha, que era os erros de gravação. E os erros eram os acertos, cara. Se a gente for fazer um corte, esse é um corte importantíssimo. Os jogadores do Ibis, vocês são bons nas duas coisas, de bola e bons atores. Porque vocês tiveram que falhar pro filme. Exatamente, foi maravilhoso, porque onde já se viu os erros de gravação são os caras acertando, fazendo golaço e tal. Realmente, assim, fizeram uns golaços, assim, foi muito legal. Espetacular. E olha, igualmente a Agência Bold, tal e qual a Agência Bold, nós também vamos valorizar as marcas que trabalham conosco. Esse podcast, esse papo muito bom sobre marketing geral do nosso setor, a trajetória da Bold, do Rodolfo, vem até você pelo apoio dos nossos patrocinadores. Um agradecimento para a Online EPS, a empresa de meio de pagamento do setor de apostas esportivas, a Super Afiliados, empresa de marketing de afiliação, de marketing de aquisição para jogador do setor de apostas esportivas, super conceituada. A EBAC, empresa brasileira de apoio à compulsividade no tocante do jogo responsável, para tentar mitigar o risco da ludopatia do jogador, algo muito importante em mercado regulamentado. E a iGame Media, agência digital do nosso setor também, especializada em propagandear as marcas do nosso setor. Muito obrigado pelo apoio. É por causa de vocês que a gente consegue fazer esses episódios aqui, falar da Bold, falar desses cases maravilhosos aqui. E a Bold hoje também apoiando a gente no custeio da produtora da Calma, graças a vocês estamos aqui novamente. E a Bold hoje também está A Bold é o principal, a Bold é o nosso conteúdo, é o que está no centro da mesa. Verdade. É isso aí. O tópico... Mas apoiando também na produção de mais um episódio do nosso podcast. Exato. Agradecimento para a Calma Produções, nossa produtora, que faz esse aparato técnico, a presença do Vitoldo lá no Rio e toda a nossa comunicação aqui e captação possível. O pessoal tá ali atrás, um abraço para vocês. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos continuar que a gente já fez a nossa propaganda. Muito bom. É verdade. Agora deixa eu te perguntar. Então você ingressou nessa ocasião. Sim. Certo? E eu já tive a oportunidade de conversar
com outros publicitários que até, sei lá, um pouco antes de regulamentação, etc., não tinham a menor ideia de como abordar esse assunto, criar uma campanha, etc. Vocês, como você disse, vocês se prepararam para isso. Sim. Pesquisa, estudo, etc. e tal. E aí, quando se deu de cara lá com esse mercado, o que foi a pior coisa, ou a maior dificuldade de interpretação? Acho que a maior dificuldade é a falta da legislação. Isso é assim, do mercado como um todo. Então, você tem hoje, por exemplo, estratégias importantes que precisam ser realizadas do ponto de vista digital para fazer aquisição, para fazer audiência. Então, assim, quando você olha para players no digital, né? Então, assim, você tem uma condição de, através dos interesses, dos comportamentos da pessoa, pegar e desenvolver uma audiência, aquela persona dentro daquela audiência digital, e você consegue falar com uma qualidade muito grande com aquela pessoa, né? Então, assim, cara, se você é uma marca que faz pão, e você, fermento, e você precisa fazer com que as pessoas façam pão, né? Eu preciso mudar o hábito da pessoa, precisa fazer pão, porque se ela fizer pão, ela vai comprar fermento, né? O negócio causa consequência. Então, você consegue, através de todas essas... Mas é bem difícil, né? Criar essa demanda para algo que... Sim. E ainda mais batendo na questão da legalidade, regulamentação. Mas o que eu quero dizer, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, você tem um conjunto de técnicas e um conjunto de possibilidades que você consegue ir lá e desenhar uma audiência. Cara, eu quero a pessoa dentro dessas questões demográficas, dentro desses hábitos, desses interesses, nessa localização, com essa renda, etc e tal, que tem uma propensão de fazer pão, ou que façam pão, ou que gostem de alguma coisa. Então a gente consegue fazer e a gente... Tem um hábito saudável. Exato, não vai desperdiçar dinheiro, entendeu? Você não vai pegar o dinheiro, colocar dentro de uma propriedade onde você vai pegar pessoas que querem fazer pão, ou que têm interesse de fazer pão, e tem pessoas que não têm nenhum interesse, né? Você vai num vídeo de alguém que faz uma receita de levain, de pão, ritalô. E aí não, aqui... porque ele quer vender fermento. Mas você cria uma audiência que não vai na padaria. Pode ser. Você tira o cara da padaria para fazer pão em casa. O ponto é, quando você olha para esse mercado, a falta da regulamentação, ele prejudica porque você tem uma série de possibilidades digitais para elevar o nível e incrementar toda a tua potência, sobretudo de mídia, de conhecimento do consumidor, que você acaba não conseguindo usar, né? Então, assim, você não vai conseguir hoje fazer uma distribuição de uma comunicação através das plataformas da Meta, do Google, no Brasil, né? E lá fora é permitido. Então, isso traz para a gente um nível de dificuldade maior. Então, nessa esfera do tráfego, Black Hat, etc., vocês não entram? Não, a gente sempre recomenda alguns parceiros para esse tipo de situação. Mas o que acontece? Eu sempre brinco o seguinte, né? A Bold, quem fala que é especialista em tudo, né? Eu acho que é só o Corolla que é bom nisso aí, fazendo propaganda nisso. O Corolla ele é ótimo em nada e bom em tudo, né? Fazendo propaganda aqui, mas fora o Corolla... Toyota patrocina nós. Toyota patrocina, sabe? Mas acho que fazendo Os caras estão ficando folgados, já estão mandando mensagem pra Toyota agora. Nós estamos ficando bold. Porra, faz a nossa. Pois não, tem que chamar o pessoal. Aliás, depois a gente conta a história de um convidado de vocês, né, que citou a gente aí por 2 minutos aí, que foi o Tomás, foi excelente aí. Cara, 10. Ganhou já um cachê da Bold. Desconto especial pro Tomás depois desse speech de 2 minutos aqui. Mas acho que quem se coloca como especialista em muitas coisas acaba não sendo especialista em nada, né? Então você tem que escolher algumas coisas, algumas batalhas. Então a batalha que a gente sempre escolheu para os nossos clientes é ser o principal parceiro de estratégia de comunicação, né? Isso significa o quê? Claro. Pensar posicionamento, campanha, estratégias de ativação dos produtos e tal. Agora, tem uma série de especializações em vários segmentos, né? Assim, cara, eu tenho um varejo, eu preciso fazer uma estratégia de SEO dentro do meu site. A gente não é uma empresa de SEO.
Mas a gente tem parceiros Parceiro onde que a gente vão tem suprir uma essa curadoria que a gente entrega para o cliente e fala assim, cara, ó, beleza, não faço essa especialidade, mas o que acontece? Discutir o negócio e discutir a relação com o mercado de propaganda, o mercado de mídia, acho que é uma coisa importante. Sobretudo o mercado de betting hoje também é um mercado ainda, que eu falei que está se amadurecendo, mas que a gente sabe que nesses primeiros anos teve muita gente que acabou se aproveitando dessa imaturidade. Né? O próprio Tomás esteve aqui e falou, poxa, teve um patrocínio X lá que me apresentaram com 5 vezes o valor do que realmente era. Né? Então, acho que ter um parceiro, as marcas terem parceiros responsáveis, né, que conseguem olhar para a cadeia de valor e falar assim, cara, quem que é meu pagador? Quem que paga as minhas contas? Quem paga as minhas contas é o cliente. Né? Então, eu vou sempre defender o interesse dele conectado com o negócio. Então a discussão é realmente olhar para o negócio. Cara, o negócio está sendo lançado, o negócio está crescendo, a gente está trazendo novos consumidores, esses consumidores estão jogando, a receita está aumentando, porque no final das contas, cara, é um business digital, é quase que um varejo online, entendeu? Só que em vez de vender produto, né, físico, que entrega na tua casa, que tem a logística, que tem o correio que está conectado, você está vendendo uma série de produtos digitais para o consumidor. Você então tem vende uma emoção. lógica, né? Você vende isso. Você vende né? emoção, Você aquela vende... coisa de estar participando e se divertindo e tal. A jornada inteira A digital. jornada, Eu falava isso, 100%, eu falei isso no painel. O Uber, o e-commerce, você tem que fazer entrega física, você tem que ter armazém aqui. Nossa indústria, a jornada inteira é digital. Não tem nada físico que vá ser entregue em sua casa. Mas a experiência dá pra esticar, né? Claro. Você pode A gente fala muito de futebol. Você pode enriquecer a jornada, claro, para falar de brand. A entrega do produto é digital. Até o pagamento, que era a única coisa física, a gente conseguiu fazer de um jeito digitalizado. Hoje em dia, se não for, é 99,9. O que eu quis dizer, Rods, é que você não vai depender do armazém e do motorista para complementar a tua entrega. Se você é um operador de aposta, entendeu? A entrega você faz tudo digital. E assim, e imediato. Se você consegue convencer o cara de dar um prognóstico monetizável naquele jogo, ele faz lá, pá, tum. Ele não precisa esperar ninguém entregar com frete zero, entendeu? Ele faz já. Eu brinco assim, ó, tem as marcas DNVB que todo mundo fala, né? Digital Native. Tem as marcas DNVB, todo mundo fala assim, Digital Native Vertical Brands, né? Que são as marcas que nasceram aí, sobretudo nos últimos anos. Que são as marcas que desde o processo de produção coordenam todas as etapas, né? E nasceram digitalmente. Você vê várias empresas que não tem nada físico, começaram digital. Mas elas realmente dependem de alguma ponta aqui, de algum fornecimento. Não, vocês são as autênticas DNVBs, né? A marca entrega todo o processo totalmente digital. Né? Então, é uma pena no Brasil a gente não conseguir usar todo o arsenal digital que a gente tem a competência para usar. Pergunta, eu sou muito mais ligado ao performance do que ao branding. Muito mais. Alguém tem que cuidar da performance, né? Senão não sobra dinheiro pro branding. Exato. Não, porque sempre trabalhei e atuei como afiliado ou recrutando afiliados, etc. e tal. E a afiliação, para mim, é primordial na nossa indústria. Com certeza. Em outras indústrias, talvez nem tanto, ou nem seja possível. Se for possível, haja criatividade para implementar. Mas eu tenho visto alguma movimentação de campanha, muitas vezes híbrida. Uma campanha que faz o seu papel de branding, mas que tem na parte de remuneração daquela mídia, pelo menos uma parte... Um success fee, né? Exatamente. Mas muito bem mensurado através de tracking, links, etc, etc. Você já teve alguma procura por esse tipo de campanha, esse tipo de ação? O nosso contrato com a Betson, né, tinha essa questão. Tá? Então, já até adiantando um pouquinho aí, o nosso contrato ele tinha um pedaço do contrato que ele era medido através da performance. Né? Então, assim, óbvio, tudo que a gente fez com patrocínio do Campeonato Pernambucano, com patrocínio de televisão, com patrocínio do IBS, tudo mais, ele
tinha um grande objetivo de gerar conhecimento, awareness, Mas o que que tinha? Tinha um percepção. QR Code que a pessoa podia, de repente, escanear na tela e vocês Não. participariam de alguma Não, coisa? basicamente a gente tinha uma meta Meta. de novos usuários ao Mas longo nada do ano. rastreável. Rastreável, tudo Rastreável. rastreável por todas as nossas campanhas, né? Só que o que acontece? No nosso caso, a gente foi facilitado para essa métrica, que era o seguinte: a empresa não existia no Brasil, né? Então você tem a campanha rastreável e você tem a campanha, assim, o cara decidiu, por exemplo, as buscas, depois a gente pode falar um pouco mais de resultado, mas depois que a gente lançou a marca no Brasil, era uma marca que um grupo muito pequeno de pessoas buscavam a empresa, porque a empresa já estava aqui no esquema offshore, né? Então já existia a marca Betson aqui, e aí depois ela veio formalmente. Então, a quantidade de buscas que a gente teve, né, nos buscadores aumentaram 400%. Tá? Então, você não tem necessariamente como rastrear uma pessoa que entrou organicamente, né, no site ou digitou o Betson, mas assim, a empresa não existia aqui. Então, a empresa foi também um acordo que identificou, cara, todo delta, né, dessa entrada orgânica, ele é resultado da comunicação que está sendo feita, né, porque senão a coisa estaria flat. Então, entrou desde todas as coisas rastreáveis dentro da nossa meta versus essas coisas orgânicas também. Então, assim, a gente estava menos preocupado com o A, o B e o C, né, e mais preocupado com o todo. Então, a gente tinha uma meta do todo, né, e a gente foi remunerado por esta meta de novos clientes registrados, jogadores que efetivamente estavam participando, jogando, depositando, né? Então a gente tinha uma meta, a gente chegou na meta e a gente tinha uma calculadora lá que estabelecia uma remuneração de sucesso para aquele tipo de resultado. Agora, não do nível de especialização de alguém que faz um pedaço do trabalho. Então, né, tem gente que, eu tenho aqui uma estratégia. E a gente estava sendo remunerado pelo guarda-chuva todo da estratégia. Era um pedaço das táticas, tinham que suprir essa demanda do pedido deles, mas não era o coração da estratégia. E tem uma coisa, porque assim, o lançamento do patrocínio, a gente também coordenou muito bem do ponto de vista de PR, o lançamento, e assim, cara, eu não me recordo, assim, o canal talvez que a gente tenha ficado fora. Assim, todos os mesas redondas relevantes falaram do patrocínio. Saiu alguma coisa. Cara, saiu no Sport TV, os caras assim com a camiseta, levantando a camiseta na câmera, entendeu? Falando do patrocínio pela primeira vez na história. Tem na Sport TV, o jornalista pega a camiseta e fala assim: eu tenho uma notícia para dar para vocês. O Ibis tá rico. Ele fala desse jeito: fechou agora o primeiro patrocínio da sua história com a Betson. E ele fala isso no programa jornalístico, né? E ele faz lá uma matéria de 1 minuto. E vários outros programas falando do patrocínio, todos os principais portais. Virou matéria, assim, virou vida, todo mundo comentando, entendeu? Muito legal, não é como se fosse algo só um jabazão comprado. Não. É que realmente era muito legal o conteúdo, pô, tinha que noticiar mesmo. Bom, falando em camiseta, eu vou aproveitar aqui, ó, que estamos aqui no escritório de vocês tem várias camisetas, então... Tem corredores de patrocínios de apostas. Olha só, uma raridade aqui. Isso aqui, ó. Temos uma raridade. Então temos uma raridade. Essa camiseta foi a camiseta desenvolvida dentro do projeto. O projeto, o Ibis mudou o uniforme na temporada de 2021 e 2022, quando era patrocinado pela Betson. Uma camiseta incrível. Era a última a camiseta que eu tinha na minha casa, o último exemplar. Nem o time mais tem essa camiseta, porque ela não tem mais disponibilidade, né, pro time. Um presente para vocês aí. Vai ficar no nosso escritório em destaque. Já deixa aqui, ó. Betson, se quiser também patrocinar aqui, qualquer coisa aceito. Muito obrigado, bom. Que vai para uma dessas paredes aqui que a gente tem aqui no escritório uma sequência emoldurada de camisetas de clube, e o motivo são os patrocínios. Tem que pendurar ela ali atrás do Ricardo, cara. Pode ser, mas que a gente não consegue filmar o nosso ambiente aqui, mas os corredores aqui são todos de camisetas destacando os patrocínios de bet, de apostas. Essa foi camiseta a ideia. Temporada 2021, 2022, né? Camiseta que subiu o Ibis para a primeira divisão
do Campeonato Mamma mia, hein? Que Pernambucano. privilégio. Depois, no século... A primeira e única subida para a primeira divisão do Ibis no século XXI foi com essa camiseta aqui. Então, tem muita história. Pássaro Marca preto própria, Pássaro Preto. Marca própria. O que Quando eu ficou brinco... bem legal também essa marca própria, Pássaro Preto, logo e tudo. Sabe que, ó, voltando até a pergunta que o Vitoldo falou, cara, como vocês viabilizaram o negócio com o Ibis? Eu acho que quando a gente fala assim, ó, fomos além do patrocínio, cara, a gente fez isso aqui, né? Então a marca própria da roupa esportiva, do material esportivo do Ibis, que foi aqui pensada no Pássaro Preto. E por quê? Porque, enfim, o fornecedor de material anterior do Ibis não ia conseguir desenvolver a camiseta. A gente conseguiu, através de uma parceria com a Foot Fanatics, garantir um lote bem relevante de camisetas que daria para todo o time, para toda a comissão técnica e para muitas ações de marca e de marketing, né? Então, assim, acho que a gente teve uma quantidade muito grande, mas eles tinham uma dificuldade naquele momento, que assim, como que desenvolve uma camiseta sem uma marca? Então, a gente desenvolveu a marca própria do Ibis, que não era uma obrigação. A gente podia muito bem falar assim, cara, desculpa, não vou, né, Se vira, imprime fazer aí. isso não é meu trabalho. Claro, mas a gente se envolveu muito. Muito legal. Se envolveu com o clube, porque, cara, é uma história muito legal. Falando na perspectiva de boas histórias, assim, cara, eu fui com o André, resenha, né? Fui com o André no jogo, e o Ibis tava numa posição que ele precisava garantir o quarto lugar para ir para o quadrangular. Aliás, o Ibis cara, a gente podia ficar aqui o dia inteiro, porque só tem história maneira. A maneira com que o Ibis vai conseguindo fazer as coisas, fui eu e o André. Deve ser futebol raiz. Não, raiz. A gente chegou lá, Paulista, não lembro do estádio, Ademar, alguma coisa, foi jogar com o Atlético Pernambucano e precisava empatar para ir pro quadrangular para disputar as finais. Cara, a gente chegou lá, o estádio tava... ele tava bloqueado para os jogadores, porque ele tinha uma questão lá, que a infraestrutura dele não estava permitindo, então não tinha torcida. Então tinha uns transeuntes lá que eles conseguiram liberar, e eu e o André. Aí os caras, chegou lá, né, o presidente da empresa sueca que patrocina o Ibis e tal, prepararam um camarote pra gente lá, né, uma saleta, um isopor com coisa pra beber e tal, a gente assistindo o jogo, né, aquela farra total. O Ibis, cara, ganhou de 3-1, foi um jogo incrível, assim, um jogo legal pra caramba. Cara, a gente foi, assim, cara, onde é o banheiro e tal? Não tinha água pra lavar a mão no banheiro, né? E aí eu virei pra ele e falei assim, caramba, que enroscada que eu te trouxe, hein? Cara, não tem água. Pega a água lá de beber, lava a mão com a água e tal, e vai, né? E aí é muito interessante, porque o Ibis chega no quadrangular, e aí vários jogos e tal, a gente vai pra Petrolina. Cara, último jogo, se o Ibis perde, tá? O Ibis fica na segunda divisão. Se o Ibis ganha, o Ibis é campeão, cara. Olha que fantástico, assim, você chegar no último... fórmula de campeonato. Porque tinha uma questão da pontuação do quadrangular, e se ele estava jogando contra um concorrente direto, só que se ele ganhasse, ele faria mais pontos e ficaria em primeiro lugar. Se ele empatasse, ele passava, né? Iria para a primeira divisão em segundo lugar. E se ele perdesse, ele do céu ao inferno em 90 minutos. Do céu ao inferno. Cara, isso aí. E a gente foi lá para Petrolina, cara, jogo em Petrolina. Cara, assim, quem gosta de futebol raiz, assim, eu já fui em uns estádios, assim, no interior de São Paulo e tal, né? Que é muito legal, mas, assim, é bem raiz mesmo, assim, né? O estádio lá em Petrolina. É bruto. A gente chegou com o time e tal, toda aquela animação. E nesse jogo eu levei meu filho, né? Meu filho, cara, assim, tem 10 anos agora, tava um pouquinho mais novo, mas, assim, apaixonado por futebol e tal. Aí o Osírio, que é o presidente lá, botou ele no ônibus com a molecada, ele foi empolgadão, assim, pro estádio. Chegamos no estádio e tinha, cara, imagina, a cidade de Petrolina inteira tava lá, devia ter uns 15 mil pessoas lá, torcendo pro time. Rival, assim, cara, rival. E a gente lá naquele cantinho, né, torcendo pro Ibis. E aí, cara, o Ibis começa o jogo, cara, e o Ibis, no final das contas, tem
tem lá uma mudança de placar, né? Mas enfim, cara, o Ibis, se eu não me engano, o Ibis começa com 1-0, a gente comemora pra caramba, toma a virada 2-1 e, cara, final do jogo, assim, ó, a gente vai lá e empata o jogo. E, cara, torcida assim, cara, eu vou te matar, eu vou... Cara, assim, era ameaças contra a gente, assim, eu lá com meu filho de 10 anos, né, ele era mais novo, mas o moleque tava assustado no meio daquela torcida, assim, e aí, no final das contas, aquela festa maravilhosa, né, o Ibis ganha, empata, e como o bom Ibis consegue passar a primeira divisão perdendo, né, porque em um determinado momento chegou a estar campeão no jogo, chegou e passou em segundo lugar, então o último dos primeiros colocados, o Ibis teve essa posição e passou para a primeira divisão, honrando a história do Ibis, que é não sendo o primeiro classe, sendo o último daqueles... Sem querer. O último, sem querer. Sendo o pior dos que vão. Então isso deu muita resenha, foi muito legal e, cara, ter participado de tudo isso foi, enfim, foi uma experiência muito divertida. Tem patrocínio o Ibis hoje? Gostaria de saber. Tem patrocínio, é uma empresa outra de casa, aposta, uma outra casa de apostas. Uma marca, poxa vida, depois a gente BetPix pesquisa. saiu. Eu ia falar isso, é uma saiu. daquelas que junta algumas marcas que já são consolidadas e criou a marca própria. Isso, BetPix Vocês saiu. ativaram com bastante criatividade o Ibis de um modo geral. Teve uma questão lá de trazer um craque para jogar, falar de Messi e Neymar. Sim, teve. Porque aí a gente remonta num negócio que é uma metodologia proprietária que a gente tem lá na Bold, que chama DICA. Funciona em inglês e em português ainda, é muito bom, né? Porque é Data, Information, Knowledge ou Action, ou Dados, Informação, Conhecimento e Ação. Então, o nosso time de Data Analytics, eles basicamente estão conectados com tudo que está acontecendo nas tendências, né, de todas as marcas. Então, assim, a gente já conseguiu pegar várias insights interessantes para a nossa marca com um pulso naquilo que está sendo conversado, né? Então, cara, determinada empresa está falando isso sobre produto, sobre serviço, a gente pega aquilo, traz como demanda do consumidor. Só que fazer isso para um mercado que 50% é pós-jogo, é humor, é bagunça, é resenha, cara, é muito legal, é muito divertido, porque assim, o Ibis, no momento que o Ibis estava rico, né, até o jornalista falou isso, o Cruzeiro estava numa desgraça, assim, o Cruzeiro estava assim, virando chacota da internet dia sim, dia também, porque, cara, salário atrasado, não pagava ninguém, o Fábio, que era o goleiro lá, já estava dando as entrevistas falando que não recebia 2 anos, aquela coisa... Escândalo de gestão. Escândalo de gestão, feio, aquela bagunça. Cara, aí a gente pega aquela informação e fala assim, cara, o que estão mais falando aqui de pós-jogo, de resenha, de futebol e tal? Cara, Cruzeiro. Pô, o Ibis tá rico? Manda um Pix. O Pix estava sendo lançado, a gente mandou o Pix pro Cruzeiro. Na hora. Cara, foi assim, matéria de jornal, entendeu? Assim, Ibis manda Pix do Cruzeiro. Só que o Pix do Cruzeiro, cara, era um comprovante, mas o comprovante da Betson, entendeu? Então, assim, a marca, ela apareceu sempre, nisso, ela não é, nunca a gente colocou a marca numa posição de... Mandaram um Pix de quanto? R$15, cara. Ah, que é isso? Pô, cara. Esmola. Tem mandado uns milhão para era muito dinheiro, cara, era muito dinheiro. Pro Ibis. Que 1/3 do patrocínio. E aí teve um lance também que, concomitante a isso, eu acho que essa foi uma sacada incrível, assim, do nosso time, que a gente estava bem naquela janela que o Messi estava saindo do Barcelona, né? Ele saiu do Barcelona até numa situação... Tinha o rumor de que ele não ia renovar e ia ficar free agent em 6 meses. Exatamente. Pra onde ele vai. Exatamente. E aí, enfim, cara, a mídia mundial tava falando disso. Assim, falando... era Messi dia sim, dia também na mídia e, cara, ele ia ficar livre do agente, aquela coisa toda. E a gente falou assim, cara, como que a gente ia entrar nessa conversa? Porque toda a discussão é assim... eu não quero falar da Betson, não quero que o cara aposta aqui, aposta hoje, mas como que eu entro na conversa? No caso, volta na questão do pão. Exatamente. Você tinha que falar do pão. Como que eu entro nessa conversa desse assunto que está em voga? Como que eu entro nesse assunto de uma maneira divertida? Como que eu faço parte desse assunto? E como que eu coloco sempre a Betson como uma marca que está participando da resenha, né? Então, assim, cara, ela tá lá, ela não é o host do negócio, mas ela tá participando, ela é convidada sempre na resenha
na bagunça. E aí a gente teve uma ideia, falou assim, cara, vamos fazer uma proposta pro Messi, pra ele jogar no Ibis. Powered by Betson. Porque no final das contas, se o Ibis tá rico, ele tem condições de fazer uma proposta pro Messi. Cara, a gente fez uma proposta, a gente publicou uma proposta para o Messi jogar no Ibis. Só que a proposta era uma tremenda no sacanagem. Ele tinha que falar 3 vezes que o Pelé era melhor jogador que o Maradona. Era a proposta. Ó, você tem que vir aqui, tinha os termos, as condições, e você tem que falar que o Pelé é melhor jogador que o Maradona 3 vezes. Você tem que aceitar o banco, entendeu? Então tinha um conjunto de coisas que, porra, a hora que a galera Você tá viu que chegando numa equipe já montada. Cara, boa. então, Sem cavar o seu lugar. pois é, então você imagina, pra quem gosta da resenha, pra quem gosta do Será que isso conteúdo e chegou tal. aos ouvidos dele e tal? Então, tá aqui. A pessoa Cara, que pode responder tá aqui com a gente. Assim, ó, com certeza chegou, Chegou. porque isso, pra você ter uma Porque ideia, ele poderia ter o brincado Mesa junto, Redonda da vai. Argentina falou isso. Ah, então. Você ele imagina poderia o ter programa brincado, esportivo? pô. Entrado na brincadeira. Falando isso? Sim, pô. El pior Fantástico. equipo de futebol del mundo. Muito O bom, cara muito falando bom. isso. Mas ele poderia ter entrado poderia, na brincadeira, né? Mas a gente sabe às o vezes quão... de o levar quão- no- não, mas o no Messi é espírito um esportivo. Ele nível é um de cara profissional. discreto. Ele é um cara bem discreto. Ele não daria essa... Até porque Tom, tinha uma Tom. marca, Não, né? Tom, podia junto. brincar. Ele não ia Podia participar brincar. disso, Você porque não faz era isso só com o um cara clube. do perfil do Renato Gaúcho, ele debochava de volta, provavelmente. E aí, cara, teve também o lance também do Neymar, logo depois, o Neymar também teve uma questão lá com Barcelona, Paris Saint-Germain e tal, e o Paris Saint-Germain acho que não escalou ele, alguma coisa assim, e era a final uma das finais lá do Campeonato Pernambucano, e o Ozir gravou, cara, deu 1 milhão de views assim, em algumas horas. Ele falou assim, ô Neymar, se o PSG não quer você, eu quero. Vem aqui, se você quiser, amanhã você vem aqui, eu coloco você, eu te cadastro lá e você vai participar do jogo amanhã. Mas ele, cara, ele faz um tom pitoresco, de humor, né, de bagunça. Ele é muito divertido, inclusive, e aí ele faz essa proposta pro Neymar. Se você quiser, amanhã eu te inscrevo na federação, você joga a final. E também não respondeu. Não respondeu. Eu acho que esses Não, caras não estão... teve um um negócio pouco- que o Neymar pouco fez espírito esportivo, alguma coisa viu? no Twitter, botou um olhinho no Twitter. Acho que teve. Não sei se Não, teve um negócio teve, assim. mas não foram dessas ações, assim, Não? né? Ah. Mas enfim, cara, é um negócio... A gente criou o Derrotinha, né? Um mascote do Ibis, que eu... De novo, assim... Cara, o Derrotinha... O time não tinha um Derrotinha, mascote, mancada. cara. O time não tinha um mascote. Sensacional. Então, se Podia você... fazer o passarinho do Ibis, mas não... Pois é, mas é um pássaro, né? Então, ele faz um mascote de passarinho. Ele é um- Mas o derrotinha... Mas ele chama Derrotinha, cara. E ele virou, assim... A gente fez umas coisas muito engraçadas, porque a gente queria ganhar. E a gente começou a prender o Derrotinha. Então, antes do jogo, a gente prendia mesmo. A gente ia lá, filmava tal. A gente prendia o Derrotinha e falava, você não vai ver o jogo. Porque a gente quer ganhar, porque a gente quer subir. E aí, a comoção né, em toda a rede social, que era assim, soltem o Derrotinha, vocês estão acabando, que esse patrocínio está acabando com o nosso clube, o clube está ganhando, você está maltratando os animais, Toda porque aquela eram pássaros. tradição de perdas. Então vocês estão acabando com a tradição do nosso time. E então a gente foi colocando vários elementos dentro da conversa. Olha, isso só no Pra que- Nordeste, para ter esse bom humor em relação esse a case, derrota. esse case, a gente podia realmente falar muito mais dele. Esse case No foi Rio Grande do Sul não fantástico. dava certo. No Nordeste eles têm essa pegada do humor. Não, e outra, você Forte tem que e ter tal. um time, um clube que tem essa fama de ser o pior clube do mundo. Talvez num país debochado você não tenha um Ibis para fazer para usar como veículo. Não, mas caiu muito bem. Caiu muito. Não, e depois a gente renovou, né, o segundo ano pelo preço do primeiro com o time na primeira divisão, né? Ah, que beleza. Então, Sim, mas é óbvio, porque na primeira divisão ele perdeu o valor. Exato. Boa mas aí sacada, Aí- boa sacada. Aí foi vacilo teu. Se for a primeira divisão, agora é metade do preço. já Paga estava metade, estabelecido pô. já no contrato, até porque a gente tinha que defender os interesses também de todas as partes, senão não ia dar negócio, né? E no final das contas foi um patrocínio aí de 2 anos que a Betson ficou com o Ibis, que foi muito divertido.
E tem uma questão que não faz parte do case, do ponto de vista do negócio, do resultado, porque o resultado, a empresa chegou no Brasil e cresceu muito, por todos os lugares que eu vou e que eu falo que de alguma forma a gente conduziu esse case, as pessoas se lembram, cara, é um negócio incrível. Cara, foi a melhor coisa que eu já vi dentro da indústria, do ponto de vista de criatividade, não tem como não lembrar do lançamento da Betsy no Brasil se não lembrar do Ibis, mas também tem uma coisa que, e aí acho que vale também de novo aí um agradecimento pro André, porque o André é um cara que em todo momento se preocupou em entender as limitações do Ibis como time, como estrutura, e prover não só o patrocínio, mas prover condições dentro do patrocínio que também remuneraria o sucesso, que remuneraria a responsabilidade, a questão social, né? Então, assim, os jogadores do Ibis, cara, assim, joga a pelada das 10 da manhã para receber um cachê e depois joga às 3 da tarde o jogo federado, né? Então, eles tinham um cara lá que era funcionário do McDonald's, saía 4 da manhã do McDonald's e aí ia jogar, ia treinar, né? Então, quando vem um patrocínio, ele dá uma sustentação para o time pensar em coisas que o time até então não tinha condições de pensar, né? Uma equipe preparada, né, para conseguir cuidar dos jogadores, alimentação melhor, concentração. Você imagina você sair praticamente de Recife e ir para Petrolina, né, de ônibus, 700 quilômetros, chegar lá e jogar uma partida, cara. Pô, a gente fica 1 hora aqui no carro em São Paulo, a gente fica com dor nas costas, com o pé inchado, reclama. A gente que não vai jogar. A gente não joga. Exatamente. Eles Cara, ainda vão chegar lá e tem que fazer a performance Pô, atlética. o cara perder chegava, o jogo, como é que o pelo cara menos. ganha um jogo desse, pô? Esse jogo de Petrolina que empatou e subiu, os caras foram antes, foram na terceira, dormiram no hotel, fizeram um treino, reconheceram um campo. Como deve ser, Como deve Mandaloriano ser, o negócio. cara. Como Mas deve o trabalho ser. que vocês Entendeu? fizeram me lembrou um case agora, que esses dias eu estava comentando. Eu não sei exatamente dizer como é que funcionou a coisa toda, mas são 2 atores americanos, um deles eu acho que é o Ben Affleck, que compraram, ou um ator, não sei, compraram um time inglês ou britânico. Você viu isso? Que legal. Um time também, 10ª divisão. Não, é o Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. O Exato. Deadpool. Ele Exato. comprou um time. Fantástico. Hoje o time tem uma rede social fortíssima, valorizou pra caramba, e através de campanha, de marketing. Então Exato. vocês deveriam ter continuado, pelo menos ajudando eles. A gente, assim, Pro bono. A paixão fez com que a gente continuasse Você ainda torce por pro Ibis hoje? mais tempo. Torço pro Ibis, cara. O Ibis tá deve ter um carinho enorme. Eu Um sofro carinho, com o Ibis. claro. Pô, o Ibis caiu esse ano aí de divisão. Né? Valorizou de novo, Vitoldo. Pois é. Por falar em Não, torcer, o patrocinador desse ano se deu bem pra caramba, porque o Ibis jogou a Série A no primeiro semestre, tá jogando a Série B, né? Então tá o ano inteiro jogando aí com o patrocínio estampado, enfim, podendo usufruir de todos os conteúdos lá. Mas esse impacto social no clube e ao redor do clube, isso é uma coisa que também é um legado que a gente conseguiu construir lá para o clube, para as famílias, para a história. A gente tem certeza que depois desse patrocínio o Ibis fica muito mais fortalecido do que já foi. Obviamente que o folclore vai continuar, é o time que tem o recorde de pior time do mundo e é isso que faz todo mundo curtir o clube, né? Deve dar um orgulho danado isso daí. Dá. Maravilha. bom, Ibis a gente já sabe que você tem como um time do coração. Mas no nosso ping-pong tradicional aqui, a gente sempre tem essa pergunta. E qual é o seu time? Qual time você torce? Ah, cara, eu sou campeão da Copa do Brasil de 2023, né? Depois de muito tempo na fila aí, uma década, né? Meu filho tá com 10 anos, muito complicado, a mãe é palmeirense, então assim, Palmeiras levou tudo nesses últimos anos, mas esse ano foi um ano especial, consegui levar ele em todos os jogos, né? Ganhamos não tinha
com credencial, né? Ele foi no jogo lá, ganhamos do Palmeiras. É depois bom do ter alguém Corinthians, civilizado entre nós, né? do Flamengo, Limpinho. então foi muito bom. Foi uma Além, baita obviamente, conquista. foi uma baita conquista. Rods é além- São Paulino, ele não falou o time ainda. São mas já deu a Paulino, entender. São Paulino. Rods é Tricolor São Paulino. paulista. Parabéns pelo título, que belo fim de temporada. Foi um título Legal. muito merecido. E, Sim, Rods, sim. você aposta? Aposto e eu perco sempre pro meu filho. Meu filho é o maior tipster que tem. Aliás, Aos tomei uma 10 bronca. anos, Aliás, eu tenho olha uma só. bronca. Vamos já anotar aqui para É, já- daqui você mais falou, 8 a gente já pode tá- Falei pra ele, recrutar. eu conheço bastante o João, o João Paulo. Tipster a gente gosta de recrutar. Cara, Pô, por que não? Mas só só. falta Ele 8, vai pô. falar bem aqui. Vê- Meu filho é um baita tipster. pois é, porque é o seguinte, né? Essa história eu fui no jogo sábado, né? São Paulo e Grêmio. E a gente tava chegando lá e meu filho, o tio dele, e aí, quanto vai ser? Tava ele e o tio lá, 2-0, 3-0, ele falou 3-0, vai ser 3-0 hoje. E, bom, não sei se vocês viram o jogo, né, mas o São Paulo ganhou de 3-0 e ganhou, fez o terceiro gol com o Luciano aos Uma 50 falha pavorosa do Grêmio. 51 minutos do segundo tempo e ele acertou o placar, né? E aí eu falei, cara, esse moleque é brincadeira. Todo jogo, assim, ele acerta 8 em 10. Tem Anota ali, aí. anota. E aí eu sou bem 8 amigo do anos. João também, João Paulo, não sei se vocês conhecem lá da Betway. E diretor de marketing lá, O um JP, abraço. o famoso JP. JP é Grande irmãozão, colega, incrível. JP. E aí, enfim, ele só me deu uma bronca, né? Ele falou assim, cara, eu tenho certeza que hoje é o dia que você esqueceu de apostar. Né? Daí eu falei assim, pô, cara, eu tava no festival de esportes da criançada na escola, saí correndo, cheguei 15 minutos do segundo tempo no campo e realmente eu não apostei, mas se tivesse apostado, a odd tinha pagado bem, porque eu tinha dado Se a certo. gente vestir ele de algum personagem, ele pode fazer tipo que nem aquele polvo, sabe? É, É verdade. Por Mas- isso, O professor da casa de tips. você não pode o falar, né? professor, Meu Deus do céu. mas é isso, meu filho é o tipster da família. Tipster assim. da Eu família. falei aqui pra ele que, falei, ó, cara, investe aí Mas na o vida e tal. fundo dessa pergunta é: se você entra num cassino, qual que é a mesa? Pra onde você vai? O que te atrai lá? Cara, eu sou cassineiro, né? Eu gosto, mas roletinha com certeza. Roleta. Roletinha, cara, roletinha tem que ir, né? E roletinha você começa com o preto e vermelho e depois você Roleta é Vai evoluindo. roleta é um negócio espetacular, porque você tá meio triste, você vai lá, você tá feliz, você vai lá. Então Vem o pessoal, você conversa, tem- drinksers, tem etc. Sabe tem o que eu aposta gosto pra da todo roleta, mundo, né? Tem aposta Sabe pra o que todo eu mundo. gosto da roleta? Ah, Eu gosto da roleta é quando junto os amigos, é o side bet para ver quem vai estar melhor na roleta daqui a 15 minutos. Pois é, o sidezinho é sempre, né? Sidezinho jogando um poker. Cara, quem gosta de apostar, né? E sabe o que? Enfim, não vou entrar aqui no hoje sobre isso, mas assim, eu sou filho de uma pessoa, enfim, meu pai tem inclusive problemas com jogos, né? A vida inteira, 50 anos, acho que de vida apostando e, enfim, isso, se você não vai no limite, você tem problemas com isso, né? Então, eu brinco que, assim, por conta do exemplo ruim, eu virei um apostador ótimo. Porque, assim, cara, quando eu tô ganhando muito bem, eu já paro, cara. Já Parou. falo assim, ó, meu, isso aqui tá bom Você demais. sabe se limitar. Eu me limito. E quando eu tô perdendo também, eu falo assim, cara, acho que eu já perdi muito, né? Então, e pra mim, a aposta, o jogo, né? Ele é um grande entretenimento, uma grande brincadeira, seja sozinho, né? Quando você tá apostando digitalmente, ou seja, quando você tá em amigos jogando um poker, né? O Deco gosta muito de sempre meu Gosta freguês bastante, lá, meu freguês, sempre perde, mas eu gosto da roleta com certeza, um blackjack eu também gosto, não é mal, né? mas aí eu confesso que eu sempre tomo É mais difícil. eu Tem não que sou um Tem bom. que ter uma estratégia mais apurada. Tem que ter eu uma me estratégia, ferro, né? Blackjack, e eu me sinto um pouco intimidado. Mas é uma mesa sexy. Costuma nos mas cassinos ser sexy. bem barulhenta a mesa do Blackjack. E tem o lance do poker, né, cachorro? Que assim, não sei se assim, eu jogo poker. O poker é diferente disso tudo O no poker cassino. é- O poker é o torneio fechado, você fica lá um tempão.
Não, e tem uma coisa do poker que, assim, é um pouco de técnica, mas é um pouco de Leitura da leitura, pessoa. é um pouco de Um pouco de perceber sorte, o viu? outro. Chega de falar que esse negócio de skill. Se o cara vem com a mão muito boa, é difícil. Eu jogo poker, Olha. a gente fala assim que é o poker vai que dá, não sei se vocês já ouviram falar. Poker vai que dá é o seguinte, é o cara que é all-in com 3 e 8 na mão de naipe diferente, mas vai que dá, cara. Daí bate, aí bate colors, depois bate. O cara não tem nada na mão, bate alguma coisa, é o vai que dá, entendeu? Então tem uns amigos lá na roda nossa lá que sempre é o vai que dá. Prendem o derrotinha e vai que dá. Prende o derrotinha, espanca o derrotinha. É isso. Legal. Olha, agora que a gente tá falando dessa brincadeira aí, pô, vamos ver com algum amigo aí se consegue ceder um espaço pra gente. Vamos fazer um Brazilian Round Poker Tournament. Uau, já tá anotado. Boa ideia. Bora, Já tá anotado. Vou Eu tô falar dentro. com o Bill. O Bill, termo Bill. lounge, o poker lounge nos cassinos é assim que se chama o local lá. A gente faz o Brazilian Então, Poker Bota Lounge. aí, fala com o Bill lá, vê se ele cede o espaço lá pra gente. Vamos fazer, vai ser pelo E a menos gente divertido pra caramba. Faz a primeira mesa grande com os convidados que falaram que o jogo, que gostam de jogar poker, que não são Pronto, poucos. Já temos alguns, exatamente. Vamos ver se é skill ou se é sorte. Vamos ver se vai ser o vai que dá. Exato. Não, pokerzinho Nossa, vai que achei dá. legal, boa ideia. Gostei. Boa ideia, Vitor. Podia organizar 2 vezes ao ano aqui em São Paulo. Sei lá, pegar uma dessas casas de pôquer, ou então um espaço Isso, neutro. exato. Se Boa for ideia crescendo, mesmo. faz um circuito, alguma coisa do tipo, É, mas não, começa gostei. pequeno, é uma Meio- boa. talvez durante a bis, cara. Boa. Porque aí já boa. tem uma galera aqui e tal. Já que a gente tá falando de side, né? Faz um evento É, paralelo. não, exatamente, Side event. faz um Por dia- exemplo, o Vitoso, vamos supor, o Vitoso já vem do Rio para São Paulo por causa da bis. Pois é. Outras pessoas já viram. Faz uma esticada do jantar, Isso. Isso. do É, dia, tipo do primeiro isso. dia lá e... E a verdade é a seguinte, cara, esse bate-papo que a gente tá tendo aqui, pô, leva o pessoal da calma e vamos batendo papo e jogando poker. Entendeu? Vai já conversando, pronto. Depois edita e É um vira side episode também. É um side, exato. É jóia. Muito Side bom, né? episode, é isso aí. Algum hobby? Alguma atividade curiosa? Extra-campo? Cara, assim, ó, hobby atual eu não tenho, né? Mas já me sacanearam aí, falaram que há 25 anos atrás fui professor de dança. Fui mesmo, é verdade. Pô, então não te sacanearam. Retomaram Retomaram. uma qualidade. Cara, eu sou motociclista, por paixão. Ih, Alan Vitodo, 24 pronto. anos em cima da moto. Assim, acho que é meu hobby do qual eu faço lifestyle. Dizem, cachaceiro é uma coisa hoje em dia que serve para muita coisa, então eu sou cachacista, eu gosto de cachaça mesmo, é uma coisa que eu realmente aprecio. Cachaçolo. Cachacier, agora a coisa Cachacier é boa. tá ficando, Cachaceiro, muito bom. tá ficando muito chique, né? Então, Cachaceiro. e cara, acho que essas duas coisas estão dentro da minha, mas eu sou um cara Só muito não pode sossegado. misturar, né? Cachaça e moto, porque não Cachaça e vai moto ficar não muito dá, legal. não tem Cachaça e jeito. dança vai bem. Cachaça e dança vai bem, rapaz. Solta melhor, É. solta melhor. Vitodo Mas são com negócio de cara, são moto, cara. Hobby O Vitodo com o negócio de moto já foi para lugares que você não iria. Cruzar Brasil, Amazônia, aí, não tive essas Atacama. experiências ainda não. Não, Rodolfo, depois vou mandar para você o link aí do meu YouTube. Eu tava fazendo direitinho, mas no meio da viagem acabou um pouco o tempo. Eu só fiz metade da viagem. Mas eu saí com meu pai daqui, cara, do Rio, fomos a Rondônia, cruzamos a Transamazônica inteira e depois voltamos. Pô, coisa linda. Surreal. Maravilhoso. Essa foi bacana. Maravilhoso. Fomos a Ushuaia, fomos Bariloche. De Tem moto. uns passeios interessantes, cara. Não, coisa. Eu não iria nem de maravilhoso. motorhome. Tá Deitado. faltando tempo pra terminar. Nem de Pra first terminar class. esse Não, ponto, mano, né? imagina. O cara foi na moto. Se não foi macho de moto, mesmo. Rods, alguma viagem, algum lugar especial? A gente costuma fazer essa pergunta para quem é da indústria, para os eventos que a gente visita, mas vamos transferir para a tua vida pessoal mesmo. Alguma viagem especial que marcou, algum lugar especial? Cara, acho que, enfim, acho que tive algumas oportunidades, mas acho que 2 lugares que me marcaram muito. Petrolina? Não, acho que assim, o melhor lugar é Jundiaí. Jundiaí. Jundiaí, não sei se você conhece aqui, mas fazendo jabá de Jundiaí é a segunda melhor cidade do Brasil. Eu sempre Aqui do brinco lado. que
tudo é Grande Jundiaí, né? Meu sócio é de Mogi das Cruzes e eu sempre falo, cara, a Grande Jundiaí tá cada vez crescendo Dominando. mais, Eu tinha um então... amigo baiano que ele fala, pra mim, de Jundiaí pra cima é tudo Bahia. Ele falava assim. Pois é. Eu falo isso pro meu amigo baiano também, pernambucano, que é tudo Bahia, ele fica bravo comigo. Mas assim, cara, eu brinco muito, porque sou jundiaense, né? Morei em São Paulo muitos anos, mas voltei pra lá já faz 9 anos, então, cara, um lugar especial no Brasil. Você tá morando lá? Eu moro na ida entre Cajamar e Jundiaí, tem uma casa de Jundiaí. Não precisa falar exatamente onde, se não A Bold quiser. fica em São Paulo, Em que em região? Pinheiros. Pinheiros. Nosso escritório é em Pinheiros, né? A gente ficou muitos anos no Itaim, quase 10, agora a gente já tá lá uns 4 anos em Pinheiros, mas a vida paulistana, ela foi uma vida que eu particularmente acabei abrindo mão para estar mais perto lá, principalmente por conta dos filhos, a vida é um pouco diferente. Mas, assim, cara, viagens legais em lugares bacanas, assim. Eu acho que eu tive uma temporada que eu passei na Irlanda, né? Então eu saí de Dublin, fui até a outra costa. Nossa, sensacional. Voltei, fiz uma viagem com a família, com tudo, e a gente fez uma viagem muito diferente, assim, em vez de uma viagem de turista indo para os hotéis, então a gente acabou fazendo uma viagem bem... Cara, se a gente morasse aqui, como seria? E a gente foi pegando casas, a gente fez toda essa viagem nesse estilo, e, cara, foi muito interessante, porque tem uma questão de conexão, assim, com aquela terra, assim, foi uma coisa muito bonita, adorei o lugar, nunca tinha ido, mas tinha uma coisa, acho que algum antepassado meu lá deve ter vivido naquela terra, porque foi uma terra que eu me senti muito bem. Eu tenho uma filha ruiva, né? Então ela, pela primeira vez na história, ela chegou lá e ela tinha mais ruivo do que, enfim, outros tipos de pessoas. Então foi uma viagem muito, muito interessante. Aproveitei muito a família, tive uma conexão muito com o passado, a história. Tudo tem 1000 anos, né, cara? O negócio, a gente não tem essa cultura. Não, aqui e a no Brasil, natureza né? lá é muito verdinho, né? Tudo lindo, cara, tudo bem cuidado. Então, assim, uma viagem muito marcante, assim, pelo estilo da viagem que eu fiz com a minha família. Então, esse é um lugar especial, assim. Deixa eu te perguntar um negócio de Jundiaí, cara. Eu tenho um carinho especial por Jundiaí. O meu primo, cara, foi morar lá em Jundiaí e abriu um bar para motociclista na 9 de julho, lá o Rota. Era o Fernando Carioca, cara. Eu gosto muito daquela área, viajei muito para lá de moto, justamente porque eu ficava lá na casa dele. De vez em quando ia lá no bar, passava pro outro lado do balcão, cara. Uhum. Eu sempre quis ter bar também, então quando eu ia para lá eu gostava, porque era a oportunidade que tinha de ficar do outro lado do bar, né? Sempre de olho aberto para não beber o estoque. Sim, Gosto da região ali, cara, muito bacana. Não, Jundiaí Eu acho essa cara. região ao redor de São Paulo riquíssima em todos os sentidos, a grande Jundiaí. Grande Jundiaí é maravilhoso, assim. Riquíssimo. Tem Campinas, tem Americana, tem Sorocaba, que participa da Grande Jundiaí. Todas assim, as estradas, para todos os A grande bairros. Sorocabana, cuidado. Sorocabana vai ficar puto com Aquela você. faixa a 1 hora, Te amo, Rafa. 1 hora e pouco de São Paulo, pela Sorocaba. Castelo, pela Dutra, pela Anhanguera e Bandeirantes, é uma região espetacular. Tudo que fizer lá, pro paulistano dá certo e pro pessoal de lá também dá certo. Sim, e, cara, assim, com a pandemia, os paulistanos descobriram esses 90 quilômetros da capital. Então, verdade, assim, a oferta de restaurante, enfim, lugares de hospedagem e tal, nesse arco aí, né, nesse perímetro de 90 quilômetros, é absurdo. Eu explorei aí, exatamente aí. Muita oportunidade, muita coisa boa que antes ficava um pouquinho distante, né? Então, cara, pra quem nunca foi, tem muita coisa legal. Quem tiver dúvida de Jundiaí, manda que eu posso te ajudar. Faz um tour. Manda aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever, compartilhar, comentar, curtir, assistir mais uma vez, rever alguma passagem que você achou interessante, porque é assim que funciona. Esse é o recado que a gente sempre tem que dar para você que está assistindo, para prestigiar e fazer a lição de casa, porque aí você também não perde os próximos episódios. A gente costuma soltar sempre os episódios no mesmo dia, na mesma semana, mas às vezes pela gravação, pela disponibilidade do convidado, tem um dia para lá ou para cá, mas acionar o sininho
se inscrever no canal, garante que você vai ter todo episódio aí aparecendo para você na hora certa. Como esse foi gravado hoje e vai aparecer para vocês na hora certa, num bate-papo espetacular, num assunto muito interessante, numa jornada muito interessante tua e da agência. Eu só tenho a agradecer, já vou fazendo aqui a minha consideração final depois do ping-pong. Obrigado para você, Rod, por você ter vindo, por você ter contado os bastidores de um assunto muito interessante para nós que somos do meio. Imagina para quem é o curioso do curioso, entendeu? Que foi essa ação toda que vocês tiveram com a Betson e o Clube Ibis. Obrigado, foi um prazer, foi um baita episódio esse. Foi muita informação boa. Que legal. E eles queriam fazer em 1 hora. E que 20, imagina. Nunca Passa fica. fácil. Não, é porque são assuntos e assuntos que a gente vai pegando. Ainda mais você que entrou na indústria mais recentemente. Pô, eu acho que é tão legal a gente pegar a percepção de como é que abrir... É uma nova indústria. Descobrir um petróleo novo no Brasil, né? E você entra nisso, enfim, com uma percepção que é legal entender um pouco. Foi muito bom. Eu fico com pena do tanto de assunto que a gente não consegue explorar, porque 2 horas é sempre pouco. Não, claro, mas nós temos a pretensão de fazer os repetecos em breve, aí chamar a galera de volta. Sim, espero revê-lo aqui. Com certeza. Contar mais histórias. E eu acho que a gente estava até conversando esses dias atrás, nos repetecos, trazer sempre 2 pessoas. Né? E aí, por exemplo, pode vir ele e o Thomas, ou ele e o André, alguma pessoa que ele já teve essa conexão, e isso eu acho que vai ser legal. Mas muito obrigado por ter vindo, muito obrigado, Ricardo, Vitoldo, a audiência não gosta, pode desligar aí e tal, mas se gostar, curte, né? Liga o sininho, comenta, dá palpite de quem vocês querem assistir num próximo podcast, também é legal. E é isso, valeu, muito obrigado. Rod, obrigado aí pela presença. Ricardo, valeu. Ale, valeu. Pessoal da Calma, muito obrigado. Para quem está em casa, bate no sininho, clica no curtir, compartilha, manda pro pessoal, faz comentário também. É isso, galera. Um abraço, até o próximo. É isso aí. No oferecimento da Online EPS, Super Afiliados, EBAC, iGame Media. Esse foi mais um episódio do Brazilian Lounge Podcast. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. A gente adorou. É isso, pessoal. Eu posso pegar claro. 1 minuto final? Por favor, porque claro. Não fiz o jabá, né? Mas assim, esse case que a gente comentou muito, eu sempre brinco assim, o trabalho deixa legado, as pessoas deixam lembranças. Eu acho que com esse case a gente fez as 2 coisas. A gente deixou um super trabalho, mas a gente deixou uma lembrança muito grande em todas as pessoas. E eu acho que a gente cumpriu uma coisa para a indústria que foi levar a indústria para além da indústria, né? Então, assim, quando a gente olha na perspectiva da publicidade, né, do advertising mesmo, existe um conjunto, né, de festivais que celebram as boas ideias, que celebram as boas marcas, e que geralmente as boas marcas e que são premiadas são marcas muito reconhecidas, que são de indústrias muito maduras. Então a gente vê o quê? A gente vê snacks, a gente vê soft drink, a gente vê cerveja, a gente vê automotivo, a gente vê isso junto com grandes agências ganhando este tipo de premiação, né? E este trabalho que nós desenvolvemos junto com a Betson, ele fez o quê? Ele promoveu que a gente levasse o segmento para esse tipo de experiência, que vai além da indústria, né? Então, é óbvio que toda agência tem muito orgulho dos prêmios que elas recebem do ponto de vista de criatividade, mas são muitas raras as vezes que um trabalho ele gera um nível de reputação muito grande para a empresa que é a empresa que foi que executou, né, que criou a ideia, como também a empresa, né, que representa um determinado segmento. E esse case, só para eu não esquecer aqui, para vocês terem, a gente recebeu um prata e um ouro num festival El Ojo Ibero-Americano, que basicamente é o quê? É o maior festival de criatividade da América Latina depois de Cannes, do mercado ibero-americano. A gente recebeu um ouro no F Awards Brasil, que é o maior festival de ideias eficientes, né? Então tem a ver com o resultado dentro do negócio, e a gente recebeu um prata e bronze no Clube de Criação, que também representa dentro do Brasil um comitê que avalia as boas ideias. A Bolt foi escolhida como agência independente do ano em 2021 pelo El Ojo. Então, assim, de todas as agências da América Latina, né, existem, a grande maioria são de grupos internacionais, nós somos escolhidos como agência independente, e também no ano passado a gente ficou em primeiro lugar entre todas as agências independentes do mundo na categoria
e-games, né, no F Awards. Então, isso não é só uma questão da Bold. É assim, cara, qual outra premiação fora do segmento que o segmento esteve presente? Então, acho que essa é uma contribuição e um legado troféu. muito interessante claro. Parabéns. que a Bold traz para o segmento Impressionante. de apostas. A né? indicação já é um prêmio. A indicação, Sim, a indicação Exatamente. já é um prêmio. legal. Então, Ganhar o prêmio muito melhor. Então, E- parabéns. Então, eu não queria perder a oportunidade de fazer Não, esse de jabazinho. forma Quem alguma. se quiser em 2024 pensar em estratégias diferentes, vai lá, procura. Além de apertar o sininho, colocar o clique no podcast, manda lá um oi no nosso WhatsApp. E de nosso repente telefone, ganha um fala prêmio comigo. junto. Que né? isso. Verdade. Será um prazer. Tá bom, Legal, gente? Muito valeu. obrigado. Excelente aí dia Valeu. para todo mundo. Obrigado. Valeu, Um obrigado, abraço, pessoal. galera. Valeu.